O banco avaliava a casa mal, entre aspas, ou seja, subavaliava a casa. Porque serve naquele pressuposto que isto estava sempre a crescer. E depois ainda era outra coisa. Muitas vezes o que acontecia é que esses financiamentos abarcavam não só a própria casa, como era outras coisas. Quer dizer, exatamente. Eu precisava aqui de coisas, porque eu preciso de mobiliário. E pá, metes aqui um carro também, compra um carro. Assim, mas isso faz-te no crédito da habitação. Pronto. Ou seja, eu tenho uma casa, imagina a altura, eu queria comprar um apartamento de 100 mil euros e o banco emprestava para aí 130, 140. Marco, bem-vindo aqui ao podcast. Obrigado. Bem-vindo e obrigado por teres vindo ao atrás dos teus planos para passar aqui e conseguimos ter aqui uma conversa sobre vários temas. Tenho aqui várias dúvidas. Como eu digo, em quase todos os episódios, este podcast não é tanto um interrogatório, assim, simplesmente para tirar até dúvidas que eu tenho, a audiência tem, diretamente contigo. Acho que és uma pessoa interessante. Todas as pessoas que sentam aqui são todas interessantes, têm alguma história para contar, Obrigado. têm alguma experiência para contar e por isso nesta horinha vamos aqui tentar esmifrar isso ao máximo. Eu acho que o pessoal que está do outro lado a assistir e que já teve um problema de impostos, especialmente no imobiliário, de certeza que já te conhece, mas para quem ainda não te conhece, explica-nos quem é que tu és, o que é que tu fazes, como é que ajudas os teus clientes, como é que ajudas as pessoas que impactas. Ok, antes de mais, agradecer-te imenso o convite. É um prazer enorme estar aqui contigo. Já tivemos uma experiência, uma interação neste caso a conversar e foi ótimo e portanto é um prazer imenso estar aqui e cá estou com todo o gosto. Depois, quem é que eu sou? O meu nome é Marco Libório, eu sou partner da OW Solutions, que é uma empresa que trabalha na área de consultoria financeira e fiscal. Entretanto, se calhar contando aqui um bocadinho a história, que era esse desafio também que tinhas feito. Entretanto, a empresa este ano completa 20 anos, portanto, eu sou um bocadinho mais velho que tu, né? Isso não é mau, não é bom, é o que é. Mais experiência. Mais experiência. A empresa, portanto, é o que eu estava a dizer, completa 20 anos este ano e eu, no início da empresa, no início talvez ali nos primeiros 7, 8, 10 anos, apanhou ali a fase da primeira década deste século, né? Ali de 2000 e, portanto, a empresa foi fundada em 2003. E eu trabalhei, ou seja, desde o início que trabalhei muito sempre neste caso na área financeira e fiscal, mas muito na componente de imobiliário, com produtores imobiliários. Comecei sempre a trabalhar na área da construção também e fui sempre trabalhando muito ligado a essa área, não só essa área, mas há aqui 3 ou 4 áreas que depois posso falar um bocadinho, mas mais informativo, mas aqui mais na área do imobiliário. Trabalhei muito ligado a essa área por uma questão, se me disseres assim, mas isso foi uma coisa que aconteceu porquê? Quer dizer, eu sinceramente nem me lembro já porque é que aconteceu. Se calhar porque tu começas a trabalhar, imagina, tens um cliente dessa área, e depois esse cliente, se gosta do teu trabalho, vai-te referenciar e dizer, olha pá, tenho aqui uma pessoa tal, que me acompanha, que me ajuda e não sei o quê. Algum gajo que precisa de imposto e de dificuldade desta parte e financeiro, não sei o quê, pá, faz-me aqui uns reportes porreiros, dá-me aqui, lembro na altura, por exemplo, era uma coisa que em empresas médias pequenas, se calhar não havia tanto esse hábito. E eu, onde trabalhei, com quem trabalhei, estávamos a falar em off um bocadinho disso, ou seja, essa componente mais financeira, pá, você sabe quanto é que está a ganhar com esta obra? Pá, sei mais ou menos, mas é mais ou menos, pá, mas já recebi o dinheiro, pá. E, assim, a parte da construção nesse aspecto é muito específica, porque trabalha, eu não vou entrar aqui em pormenores técnicos e amassar as pessoas e tu também, tu estás a dormir, mas a questão é, aquilo, uma obra que seja, normalmente uma obra é plurianual, ou seja, uma coisa que demora mais de um ano. Não estamos a falar de obras de reparar uma parede, estamos a falar de construir um edifício, sim. construir 4 ou 6 ou 10 vivendas, enfim, obras, ou lotear um terreno e construir 20 casas, esse tipo de obras. E outras obras maiores que eu tive, de certa forma, ali envolvido, ou seja, assessorei. E o que é que acontece? Havia uma falta de... Hoje em dia as coisas estão um bocadinho diferentes, ainda não estão no ponto que eu acho que podem estar, mas estão diferentes. Havia alguma falta de sensibilidade nesse sentido de eu sei mais ou menos que estou aqui a ganhar, mas isto estou de cabeça e tal, não sei o quê. As coisas, algumas dessas empresas, a dimensão das coisas já não permitia esse raciocínio do tipo, eu sei mais ou menos e tal. Isto não pode ser mais ou menos, você tem aqui, se calhar tem neste momento 10, 20, 30 milhões em obras, portanto tem que perceber se está a ganhar dinheiro ou não, e onde é que está a ganhar, onde é que está a perder. Pronto. E comecei, e de certa forma, em algumas dessas empresas no início, comecei a implementar esse tipo de procedimento, ou seja,
da área financeira, mas da área financeira específica, não é? Aí não tanto, na primeira fase, pelo menos, não tanto fiscal, porque é assim, os impostos, isso tudo está bem, isso é entregas, declarações, está tudo porreiro. Mas procedimentos financeiros, ou seja, pá, vamos nos habituar a ter um orçamento como deve ser para cada obra, vamos nos habituar a controlar esse orçamento, vamos nos habituar a reportar essas questões a quem decide, para ver se há desvios, que desvios é que há, onde é que há o desvio, onde é que tu estás a gastar mais, porque é que estás a gastar mais aí, se tinhas planeado gastar X, porque é que estás a gastar Y, ou menos, pronto. E isso participei em alguns processos desse tipo. A construção, como eu costumo dizer, é uma escola nesse sentido, porque de facto é uma área que tem as suas especificidades, nomeadamente esta questão das obras que demoram algum tempo, e é preciso fazer esse acompanhamento técnico, que isso os engenheiros já faziam, e eu não percebo nada disso, como é óbvio, mas depois, em muitos casos, ou pelo menos nos casos com quem eu trabalhei, faltava muito essa componente mais financeira. Que é tu fazer fornecedores, tem muito fluxo de... tem muito fluxo de metal, tem muita coisa para tratar, e facilmente tu perdes o pé. Ou seja, se tu tens, e aconteceu muito nessa altura já vinha atrás, empresas que tinham crescido muito. Sim. Imagina, a pessoa começou, porque é um bocado aquela história do self-made man na área da construção, não é? Aconteceu muito, tipo nos anos 80 e 90 houve uma série de empresas que explodiram a crescer. A pessoa começou a fazer uns trabalhos, era ele sozinho, depois mais um ou dois, e de repente vê-se que uma empresa que tem 150 ou 200 pessoas e que fatura 20 ou 30 ou 40 milhões. Isto aconteceu muito em muitos casos. O que é que acontece? O negócio cresce muito, mas de repente essa tal capacidade de controle financeiro do negócio não acompanhou. Porque é uma área, isto tem tudo a ver um bocado com nós já falámos, e aqui em off também estávamos um bocadinho a falar, que é porque é que falta sensibilidade para esta área muitas vezes? Porque a pessoa não é treinada para isso. Se for uma coisa, se tu não fores habituado a ir à praia para ti é esquisito. Se for para a praia fazer o quê? Mas aquilo de ter areia, depois eu fico cheio de areia. Não és habituado a ir à praia, não é uma coisa. Até ao início do século XX não se ia à praia. As pessoas não iam para a praia e depois começaram a ir. Não fazia ideia. Não se ia à praia, não havia o hábito de ir à praia. Quer dizer, não era uma coisa que começou a acontecer isso. Na Europa, começou a haver esse hábito no século XIX, século XX, mas cá ninguém ia à praia, as praias estavam aí e ninguém lá ia. Tipo, eram aldeias de pescadores, muitas delas, o Algarve explodiu a meio do século XX, da década de 60, 70 é que começou o Algarve, outras zonas, Troias, sei lá, por aí. Isto para dizer o quê? Se tu não estiveres habituado, se não houver uma cultura, no fundo um enquadramento, que te desperte para essa questão financeira, tu de repente tens ali um negócio a faturar 20, 30, 40, 50 milhões e geres o negócio da mesma maneira que gerias quando faturavas 50 mil euros. E isso causa uma série de problemas. O negócio podia ser muito mais rentável e não é, porque o exemplo tem que vir sempre de cima. Se tu que estás ao comando do negócio não tens essa sensibilidade, não vais passar para baixo. E portanto para baixo o que acontece, e eu apanhei isso muitas vezes, é uma falta de procedimentos de controle financeiro, terrível. Dinheiros a circular na empresa sem controle nenhum, os orçamentos a saírem. Orçamentos feitos a coisa, e depois aquilo, não, orçamentos tipo, orçamentava-se no início, nunca mais ninguém revia aqueles orçamentos, ninguém controlava os orçamentos. Quanto é que tu ganhaste na obra? Não sei o quê. Mas eu preciso comprar as coisas, mas ninguém foi ver. O engenheiro manda comprar, mas ninguém foi ver se o preço que o gajo está a comprar é igual àquilo que se tinha orçamentado, tipo 6 meses, anos ou um ano. Porque às vezes também era essa a questão. Às vezes tu acontecia isso, não acontece se calhar hoje. Eu hoje estou um bocadinho mais desligado desse mundo, mas tu orçamentas. Por exemplo, em obra pública acontece muito. É um concurso público, fazes. E tu orçamentas, tal. E esperas aquilo tudo, aqueles orçamentos que seja para concursos públicos, é tudo muito espremido. Sim. E depois o que acontece, na realidade, como aquilo só vai passar X meses depois, imagina agora num regulamento de inflação como este, que a gente vai acontecer é que aquilo depois há desvios. O preço, tu vais comprar o ferro, já não é o mesmo. As vigas, o tijolo, não sei o quê, já não é o mesmo que tu orçamentaste. E tu orçamentaste uma coisa e a realidade é outra. Mas qual é? Às vezes as pessoas, sabes a ideia que eu tenho? Às vezes as pessoas não querem saber. Porque se calhar a abordagem, se calhar não, de certeza, a abordagem inicial, né, na fase dos 50 mil euros funcionava e o lucro, aqueles 50 mil euros, depois passado um ano tinham ali 10 mil euros na conta. É fixe, tenho 10 mil euros na conta. Funcionava porque a coisa era pequena, a estrutura era pequena. Eu estava na obra, eu andava lá, enquanto tu andas lá, tu consegues controlar, fazes as coisas tu. Porque é que isso acontece?
porque te dói a ti. Senta a sair do bolso, não é? Realiza este Exatamente. material. Exatamente. Agora isso aqui, não se faz assim, estás ali, corriges e coisa, isso, não apanhas aí tanto coisa, não sei o quê, não fazes assim, faz assado, estás a desperdiçar massa. Quando Estás ali. tens 4 edifícios a rolar, Qualquer negócio é assim. Começas a ter aquela que estás ali como obra. Começas, agora tenho 2. Começas a 3, 4, 5, 6. Aí começas a contratar pessoas. Quantas vezes eu vi isto? E em outras áreas também acontece, mas nesta área especificamente. Começas isto, ou seja, começa a ser uma coisa e é a última coisa que tu fazes quando o negócio cresce. Isso não se passa só, eu estou aqui para bater na construção, não tenho mais nenhuma, acho que é uma área fundamental. Estou a dizer a minha história, que foi, eu aprendi muito. E isto que eu estou a dizer passa-se em todos os negócios. A última área, é curioso, se tu fores falar com pessoas e vais chegar a essa conclusão, ou pelo menos é a conclusão que eu cheguei ao longo destes anos. A última área a mexer é a área financeira. A primeira área a mexer é comercial. Mais venda, mais... Vende. Depois a seguir, vendeu, agora tenho que fazer. Tenho que ir buscar gajos para produzirem, né? Seja com a distribuição, seja produzir os sapatos para se vender os sapatos que entretanto já se venderam, seja aumentar a fábrica para produzir mais. Porque... A última área a mexer é perceber se tem lucro ou não. É a área financeira, é para controlar aquilo e perceber não sei o quê. Porque é a área que é vista muitas vezes, eu estava a dizer isto, portanto, hoje em dia a empresa já com uma estrutura já não é assim, mas a nível empresarial, o nosso empresariado, digamos assim, ainda acontece isso muito, infelizmente, porque, e eu atribuo isso em grande parte àquilo que nós temos vindo a falar, que é, não há essa sensibilidade, não existe, não está lá dentro, este chip não te foi metido, e como não foi metido, não se pensa muito, vai, se há dinheiro na conta, vai rolando, vai andando, está tudo bem, a empresa, ou seja, mas a empresa tem rentabilidade. Qual é a rentabilidade da empresa? Qual é a rentabilidade de cada produto, cada obra, qual é? Coisa. Não sei, dá dinheiro. Dá dinheiro, está dinheiro na conta, dá dinheiro. E depois é assim, a área financeira tem aqui um grande problema. Qual é o problema que tem? O problema é que vai mexer nos quintais de muita gente. Tu entras numa empresa destas, e o que é que vai acontecer? Tu vais fazer um trabalho de controle financeiro, o que vai acontecer é que tu vais controlar o que as pessoas andam a fazer. E no fundo vais reportar medidas para corrigir o que as pessoas andam a fazer. Isto é muito difícil. Imagina, no caso da construção, tens um engenheiro ou 2 ou 3, o que for, a gerir a obra, tecnicamente, fazer os autos, não sei, aquelas coisas todas, para faturar ao cliente, é preciso faturar ao cliente. E o gajo faz os autos, fecha o lote número 1 ao fim do mês, pronto. E tu começas assim, mas isso não sei o quê, porque é que este material não sei quanto? Então, mas o que é coisa? E o preço, e coisa. Aí o gajo começa a não gostar de ti. Mas ali chatear com coisas que ele não se queria chatear. Não é? Chatear não, sim, mas não é preciso, não é? Não, ele compra, tanto faz €1 ao metro quadrado ou 2, para ele. Porque é assim, porque a gente teve a ver aqui nos últimos 6 meses, você tem um desvio aqui de 20% no custo dos materiais. Qualquer coisa, o que é que se passa? Não estou aqui a fazer juízo de valor nem a dizer, o gajo dá. Não é isso, nem é isso. Também acontece, ou também acontecia. Mas nem é isso. E eu, felizmente, não tive essa experiência desses esquemas maroscas, não. Graças a Deus tive um caso assim mais coisa e tal, mas não, no geral não. Agora, a obra está a decorrer tecnicamente e ele precisa do material. Se é mais €1, se é mais 2, não interessa. Olha-se mais ou menos. Olha-se, não se olha nada para isso, é mentira. Olha-se qualquer coisa, mas não há aquele rigor de reflexão, não é? Se olhar para o orçamento. Se for ali ver se tem-se comprar, espera-se mais um dia ou 2, mas dá para esperar, compensa isso ou não compensa? O foco ali não é esse. O foco é produzir e é acabar a obra, para se faturar a obra, para andar para a frente e para tirar o pessoal daquela obra e meter noutra. E é este processo. E agora, quem é que vês que tem que ser colocado nessa posição? Porque não ser o engenheiro, será o engenheiro a ter essa percepção? Não. Acho que depende da dimensão da empresa. Uma empresa que tem alguma dimensão, uma empresa pequenininha, no fundo tu és o dono da empresa, fazes quase tudo, tens o engenheiro só para te dar-lhe um apoio. Agora, se for uma coisa como aconteceu em muitos casos, que eu estava a dizer, durante aqueles anos, ali 2000 e tal, cresceram muito, ou que já vinham a crescer dos anos 90, pronto, a construção em Portugal arrebentou muito ali a seguir principalmente, não logo a seguir ao 25 de Abril, mas muito anos 80, construção habitacional, não havia casas para as pessoas. Sim, que temos hoje, não é? As pessoas, de repente, por exemplo... Só que agora não é qualquer um que constrói, é muito mais difícil. Exatamente, naquela altura era diferente. A questão é, de repente tu tens 500 mil de pessoas que vêm da África para cá e não tens sítio para pôr as pessoas. Portanto, tens que construir casas, aqui a zona de Lisboa, no resto do país também, mas muito menos do que aconteceu aqui. As pessoas estaram aqui basicamente
Aterraram literalmente, aterraram ou vieram de barco. Era no barco. E portanto chegaram aqui e é preciso arranjar casas para esta gente toda. E os subúrbios de Lisboa, muitos deles cresceram à conta disso. Mas é preciso alguém para construir essas casas. Houve muita malta que começou nessa altura e que foi nessa altura que deu o boom e começou. Mas depois, mesmo nos anos 80 e 90, outro tipo de construção começou a surgir. Vivendas, por exemplo, malta imigrada começou a voltar e a querer construir a sua vivenda. E era preciso alguém para fazê-lo. A construção habitacional continua a crescer. Muita construção habitacional que hoje em dia existe é dos anos 80, 90. Muito. O parque habitacional é muito dessa altura. E mesmo durante a primeira década do ano 2000 construiu-se muito. Depois da crise financeira, que afetou muito o imobiliário, ali entre os 2007, 2008 até 2013, por aí, sim. Perdeu-se muita capacidade de produzir construção. As pessoas migraram, empresas fecharam, faliram. Quantas empresas foram desmanteladas nessa altura? Quantas foram? Eu acompanhei alguns processos delas e sei de outras que estavam ligadas a essas, empresas com dimensão que empregavam centenas de pessoas e que desapareceram e entraram em processos de insolvência, em PERs, em coisas e que foram para o buraco, basicamente. E os bancos arcaram com as dívidas, enfim, o resto da história a gente sabe. Mas rebentou, ou seja, havia um know-how muito grande a nível da construção em Portugal. De certa forma foi desbaratado nessa fase. E isso fez com que o nível de construção, isso é estatística, eu não estou aqui a dizer nada de cidade, tu sabes, o nível de construção a seguir, a 2014, 2015, é muito menor do que era antes. Ou seja, a quantidade de fogos que são construídos, a produção dessa indústria, que é uma indústria, é muito menor do que era antes, porque a capacidade instalada é muito menor. É como tu, de repente, dizes, isto agora não é sapatos, então vocês acabaram com as fábricas de sapatos. Perdeu colaboradores, perdeu os empresários. É assim, é preciso saber construir. Ou seja, tens de ter base, tens de ter mão de obra, tens que ter os tais engenheiros, técnicos e gestores de obra e sei lá, malta que sabe o que está a fazer, né? Sei lá, medidas orçamentistas, tudo que possa haver ligado a essa área. Desapareceu. Por isso é que eu não sei a estatística de cor, mas nestes últimos 10 anos, né, entre 2010 e 2020, foram produzidos o mesmo número de casas que tipo, só num ano. Eu de cor também não sei, mas sim, 2 anos, uma coisa assim, tipo 1 para 20 ou... É bem capaz. Algo assim desse jeito. Tens muita capacidade de construção. Houve muita empresa dessas, empresas que eu nessa altura não comecei a trabalhar, muita empresa ali que faturava, sei lá, 5 milhões, 10 milhões, 4 milhões, 8 milhões, por ali nessa dimensão, empresas com, estamos a falar de empresas se calhar e com 30, 40, 50 pessoas, dependendo da empresa, 100 pessoas, por aí. Essas empresas, não te vou dizer todas, mas muitas delas foram, arrebentaram, não, as pessoas não conseguiram, não aguentaram, pronto, insolvências, aquilo houve ali uma altura que dos processos de insolvência mais metade era empresas da área da construção. E depois é assim, depois o que é que aconteceu? E viste já, uma curiosidade, viste para onde é que as pessoas foram? Os empresários, conheciam os empresários, não é? Pelo menos alguns deles. A maior parte da malta técnica, nessa altura, muitas dessas pessoas, ou quase todas, mas muitas delas emigraram. Nessa altura emigraram e para onde? Muitas delas, do que eu me lembro, emigraram para a África. Outras para os Emirados. Outras para outros países da Europa. Onde essa, digamos assim, esse know-how era valorizado. Ou seja, as pessoas, por exemplo, o nível de, e tu sabes disso, até melhor que eu, o nível de, quer a nível de, porque depois traz tudo, né? Se ninguém constrói casas, também os arquitetos não têm trabalho. Pois. Não é? A malta da mediação também vai mediar o quê? Se não há ninguém a fazer transações, de repente acabou o crédito, acabou tudo, não é? Ou seja, só comprava alguém que tinha algum dinheiro para comprar, mas em muito menor escala, tudo travou. Ou seja, não se compra, não se vende, não se produz, congelou. É como se tu congelasse. É uma indústria que para de repente. Que não é só construção, lá está, são arquitetos, são engenheiros, são fornecedores, são computadores, são... Tudo é assim. Depois o gajo que vende o ferro, depois o gajo que vende o betão armado, depois o gajo que faz as cofragens, depois o gajo que vende as carrinhas a esses gajos, a quebra que leva, os caminhões e as máquinas, os aterros e não sei o quê. É assim, se nós formos pensar, a indústria da construção mexe. Até há pouco tempo saiu advogados, solicitadores, tudo, não é? Lojas, fornecedores, distribuidores, fosse a ver, uma cadeia gigante. É uma cadeia gigante. Móveis, mobiliário, exato. O gajo vende os móveis, estamos a ver construção nova, vende móveis aqui. Eletrodomésticos, é uma decoração, interiores, é uma brutalidade, limpezas, os milhões que se faturavam em limpezas de obra nessa altura. Pois. De repente desapareceu.
Não deixa de Nem consigo, lá está, nesta altura também não estava propriamente ciente das coisas, mais devido. mas mesmo hoje vê-se, tento refletir, vejo, por exemplo, aqui no Montijo há muita construção, mas eu vejo que 12 gruas no ar, isso é muita construção, duas ali, mais duas ali. Agora na altura não. Na altura era um gajo só, estava a fazer. Parecia um estaleiro, em qualquer lado davas aí, era gruas em todo lado. Era gruas em todo lado e havia, ou seja, e isso, o problema ali foram vários problemas, mas genericamente para quem construía, eu lembro, por exemplo, tínhamos uma empresa muito ligada à área da construção de infraestruturas, nessa altura, essa empresa não foi das que sofreu mais. Sofreu, mas essa naquela altura nem infraestruturas que autoestradas. Fazia, ou seja, fazia subempreitadas de autoestradas, de pontes, viadutos, túneis. Não fazia muita construção, aterros, sei lá, preparação de aterros de loteamentos. Eram mais obras públicas. Sim, não só, mas também. Mas sim, muita obra pública. Isso também travou, é verdade. Mas travou mais a parte habitacional, porque aí o que é que acontece? O setor privado também, não é? Muito mais, com um peso muito maior do privado. Não, muito maior e um peso muito grande do endividamento. Nessa altura, é preciso perceber o contexto. Tu tinhas uma situação, tu ias ao banco. Isto hoje parece quase anedótico, nem tanto a ti, porque tu, de certa forma, ouves falar, já com quase 30 anos, se estivermos a falar com um miúdo de 20 anos, isso era possível. Tu ias ao banco. E antes disso, ainda mais impossível parecia, porque o juro do crédito à habitação chegou a ser bonificado. Já não bonificado, o que é que isto quer dizer? Parece uma coisa inacreditável que eu estou a dizer. Ali em 90 e tais, o juro do crédito à habitação era bonificado pelo Estado. Ou seja, o Estado pagava uma parte do juro ao banco. Bonificava. Sim. Imagina, tinhas uma taxa de 3% e o Estado bonificava-te 1%. Pagava 1% e só pagavas 2%. Só para dar um exemplo. E, exatamente para a questão da aquisição. Isso é que depois a cultura da aquisição se criou. Pronto, quando comparamos com outros países é o que é. Os outros países mais, as pessoas arrendam muito mais casas do que compram e aqui toda a gente compra. A gente quer comprar. Toda a gente quer comprar, porque depois também não há um mercado de arrendamento, mas depois também não se cria um mercado de arrendamento que as pessoas compram, depois o Estado... Enfim, isto depois é um filme. Mas estava eu a dizer. Portanto, tu tens... e o juro bonificado. Então isso acabou. Acabou ali no início, salvo erro ali 2000, 2001, 2002, por aí. Acabou. Deixou de haver juro bonificado. Mas tu ias ao banco fazer um crédito e era giro. Agora é curioso olhar para trás e pensar nisso. Tinhas taxas baixas. Porquê é que tinhas taxas mais baixas? Por causa do euro. A partir do momento em que tu entras no euro, 2002, salvo erro, janeiro de 2002, ou seja, tendo uma moeda forte, passas a comprar dinheiro, passas a importar dinheiro, já te importa tudo, não é? Neste caso, começavas a importar dinheiro à bruta. Exato. É comprar dinheiro mais barato, porque a moeda era única. Começavas a comprar dinheiro mais barato, não havia questão de câmbios, nem riscos cambiais, nem nada, porque o dinheiro era o mesmo, não é? Começaste a comprar dinheiro para cá, esse dinheiro era revendido, o banco ganhava dinheiro, porque revendia, ou seja, o dinheiro era barato comprado e depois revendido também não era muito caro, os spreads dos bancos. Houve ali uma altura que os spreads estamos a falar de 0,3, 0,2. Sim, conheço algumas pessoas que ainda têm esses spreads. Os spreads completamente loucos. Eu tenho um crédito à habitação de 0,4. Na altura não era assim uma coisa espetacular, porque eu já fiz o crédito, já coisa, mas que hoje em dia é uma coisa fabulosa, né? Já isso eu acho que no mínimo agora, mesmo assim já estamos no 0,8, 0,8. Pronto, portanto, eu tenho um crédito à habitação, que é o primeiro que fiz, em 2003 ou 2004, que é 0,4. O que é que acontece? Tu ias ao banco, mas isso nem era o pior. Tu ias ao banco e dizias, é uma casa assim. O que é que... Por isso é que depois tudo caiu tudo. O banco avaliava a casa mal, entre aspas, ou seja, subavaliava a casa. Porque se era naquele pressuposto que isto estava sempre a crescer. Pronto. Exato. É tal história. E depois ainda era outra coisa. Muitas vezes o que acontecia é que esses financiamentos abarcavam não só a própria casa, o ativo subjacente não era só a casa, como era outras coisas. Quer dizer, exatamente. Essa história. Eu precisava aqui de coisas porque eu preciso mobilar e então metes aqui um carro também, compro um carro, não sei, mas isso faz-te no crédito à habitação. Pronto. Ou seja, eu tenho uma casa, imagina na altura, eu queria comprar um apartamento de 100 mil euros e o banco estava para aí 130, 140. E como é que era essa? Não era o banco que avaliava, era o perito avaliador que é influenciado pelo banco? Mas aquilo, como é que era o sistema estava montado na lógica de que o banco, isto depois tem tudo a ver, e depois isto vai tudo desembocar na história de como é que isto depois começou, o que é que começou a acontecer nos Estados Unidos para isto depois acontecer aqui. Qual era o pressuposto? O pressuposto era, isto é um ativo que está sempre a valorizar. Está sempre a valorizar. E portanto, tu hoje, o banco vai-te emprestar 130 mil de um ativo que naquele momento vale 100,
mas eu tenho a certeza que ele daqui a 5 anos vai valer 150. Exato. Estou aqui a exagerar, mas é um bocado isto. E portanto podes emprestar à vontade, isto não há risco. Ele era quase assinado cruz. Tumba, spreadzinhos, coisas, mas o banco, o que é que o banco quer? O banco quer fazer, ainda hoje quer. Isso é uma razão estatística. Mas naquela altura mais ainda, o crédito à habitação explodiu de uma maneira brutal. Naqueles anos ali 90, 2000 e coisa. Ou seja, as casas, na realidade, se tu fores a pensar, mesmo do ponto de vista económico, racional ou financeiro, se quiseres, quase que mais valia eu fazer um crédito, mesmo que tivesse o dinheiro, valia a pena fazer o crédito. Sim, temos. O crédito era barato e o ativo era muito sobreavaliado. Percebes? Portanto, eu, cliente, aquilo que eu estava a dizer há bocado é pá, tem que ter umas noções. Se eu tivesse noções de literacia financeira, se calhar não tinha feito um crédito, tinha feito 10. Porque naquela altura, a verdade. Era fácil, era dinheiro. Fácil. Mas é isso. É assim, qualquer pessoa que chegasse ao banco, não vou dizer assim, bem, exagerar, mas era quase isto. Pá, trabalhava há um mês, já tinha um recibo de vencimento e ao banco então, E estava a andar. Aquilo nem precisava, aquilo era sempre a andar. Tá. Mas isto não aconteceu só cá. Aliás, isso é a razão porque nos Estados Unidos aconteceu o que aconteceu. Ainda foi Pior. Foi levado a um nível e foi pior e ainda foi levado a outro nível, que foi segundo as hipotecas sobre o mesmo ativo. Cá não é uma coisa que tivesse assim muita. Enfim, não é um problema, ou não foi um problema assim, muita coisa, que é tu fazeres. Ou seja, a valorização expectável é tanta que tu, a determinada fase do financiamento, vais ao banco e presta-me lá mais 100 mil. Uma coisa que eu comprei por 100 mil há 5 anos. E o gajo disse, isto vale dinheiro, isto daqui a coisa vai valer. Nem dá para. Nós sabemos que aconteceu, mas mais dinheiro. Não dá para raciocinar, não é, sobre isto. Mesmo o banco a pensar uma coisa desta. Era isto, pronto. E depois os produtos compostos, não é? E depois, pronto, isto também para não amassar aqui a malta, mas depois o banco começa a agarrar nestas hipotecas e começa a comercializá-las e a vendê-las. A hipoteca em si, ou seja, o pacote, não sei quantos bilhões de empréstimos de hipotecas, vende isso a uma entidade qualquer que pega naquilo e faz não sei o quê, faz coisa e começa a juntar camadas. O produto financeiro começa a se tornar de tal maneira complicado e complexo de avaliar que até pode chegar ali e dizer assim, espera aí, mas isto começou onde? Isto começou aqui na casa. Portanto isto é na casa. E depois há aqui um financiamento deste, e depois neste há outro financiamento, e depois este vendeste esta hipoteca, o risco inerente a este produto foi vendido para ali, outra entidade. Então, mas espera aí, mas vamos imagina estamos os dois a almoçar. E eu digo-te assim, vamos imaginar que a casa que está aqui para de valorizar. E tu dizes assim, isso é impossível. Isto não vai acontecer. Mas não é para pensar lá, isso acontecer, o que é que acontece? Se acontecer, o sistema cai todo. Porquê? Porque todas essas camadas de financiamento e de revenda de financiamento e de produto complexo financeiro que foi revendido, entretanto, e já dá X de juros, não sei o quê, está tudo baseado no mesmo ativo. Eu tenho vários produtos financeiros que se sobrepõem, mas o ativo é sempre o mesmo. Não há adição, digamos assim, de valor daquele ativo. O ativo é o mesmo. Sim. Ok, pode ter feito lá uma obrazita ou outra, mas não, isso não é... Sim, mas não justifica uma... E depois a dica tão grande mas espera aí. Expectativa de exatamente. valorização do... Mas espera aí, e há aí outro problema. Isto agora parece absolutamente evidente. Há aí outro problema. Vocês viram o rendimento que essa pessoa que está aí a pagar a casa? O primeiro que está a pagar, viram-se coisas. Não, o ativo estava sempre a valorizar, a gente não olhou assim muito. Depois vemos Se as você pessoas... ficar desempregado, o que é que acontece? Deixa de pagar. Tem de deixar de pagar. O banco, o que é que acontece? Então o banco fica com o ativo. E o ativo vale mais do que valia naquela altura. Mesmo que valesse... vale mais, mas não vale se calhar mais aquilo mais que a gente pensava que ia valer. Pronto, foi isto. E se forem muitas pessoas a... Ou seja, muitos credores... Agora multiplica isto por milhões de pessoas. Classe média e média baixa. Há um filme qualquer, é o Big Short, não é? Há o Big Short e há outro também, que de certa forma, o Big Short sim, o Big Short é... Fala. Há várias, está tudo bem. Do cartão amarelo, pá. Falta pá. E há um filme também, de certa forma, não toca diretamente nisto, mas que mostra um bocadinho como é que depois esse sistema, como é que aquilo escala, que é o... como é que ele se chama o filme? É aquele com o DiCaprio, pá. O Wolf of Wall Street. Exatamente, Wall Street. Que acaba por ser... Ou seja, ele traduz aqui... Havia vários lobos de Wall Street a fazer esta desmultiplicação, porque ganhar milhões... Sim, lá está. Estavam na fase a seguir. Tens a pessoa que faz o crédito, tens o banco vende o crédito, depois o banco faz um pacote para vender a alguém. Depois está este gajo a especular, especular naquilo, porque aquilo vai não sei quanto, e o gajo vende a outro, e aquilo chega a um ponto que está tão enrolado, tu já nem percebes, peraí, se alguém parar, que foi o que aconteceu, não é? A malta... E o que é que aconteceu? Aconteceu porque, de certa forma,
alguém começou a olhar para os ativos e para as pessoas que tinham comprado esses ativos e começou a pensar assim, mas espera aí, então, mas se, estes ativos, se isto não valorizar, como é que é? E se a pessoa não pagar, como é que é? E se as duas coisas acontecerem ao mesmo tempo? Que é, o crédito entra em cumprimento, ou seja, a pessoa entra em cumprimento, e o ativo não vale aquilo que tu achavas que valia. E pá, isso... Descamba tudo. Acho que é nesse filme do Big Short que ele até dá o exemplo, que é acho que são umas tripas, ou o que é. Não, elas não aparecem, mas há um tipo intermediário de crédito, ganha comissões chorudas, e depois a justificação dele é pá, ele vem cá, recebe o dinheiro e tem tipo 3 casas, 4 casas. Isto vezes milhões e milhões de pessoas. Não é? Depois há um fundo qualquer cá que compra essa dívida lá fora. Exatamente. E é assim que as coisas estão. E assim que as coisas. E depois há a banca, a banca mais visível, que é a banca de retalho, mas depois havia a banca de investimento. Foi a que caiu. A banca de retalho, o Estado meteu-lhe a mão por baixo e agarrou, né? Estados, não são os Estados. Sim. Mas a banca de investimento aconteceu muito isso. Fazia basicamente esses processos que de tal maneira complexificados, digamos assim, que já ninguém percebeu o que é que era aquilo, o que é que se estava a comprar e a vender. Havia um gajo no meio a ganhar comissões, o banco a ganhar comissões, toda a gente satisfeita que o dinheiro dava para tudo, mas depois, lá está, vamos lá perceber qual é a criação de valor, o que é que está aqui a criar valor por baixo disto. Onde é que está? É a casa. Mas essa casa... Pois, olhar para mesmo na análise, por exemplo, vou trazer isto agora para a atualidade e aquilo que... Não, peço vídeo de RTP memória, pá. Não, mas é bom para perceber o porquê das coisas, porque depois a malta começou a perceber o porquê, isto foi tudo ao charco e foi o que aconteceu. Mas mesmo no dias de hoje a malta pensa, os preços vão subir, se vão descer, vão as pessoas vender a casa, mesmo preços de revenda e coisas desse género. Mais do que olhar para as médias de mercado, o valor de mercado é X, o pessoal está a pagar X, ok, mas quem é que são as pessoas? Que rendimentos é que têm? Se forem comprar isto com financiamento, quais são as condições que vão ter? Não é? O que é que os bancos procuram nos rendimentos das pessoas para as financiarem? Se isto for fundamentalmente seguro, né? Se segurança a 100% nunca temos, então provavelmente é um investimento, a probabilidade de dar raia naquele investimento é muito mais baixa, porque se eu vou fazer uma compra e revenda, tenho que comprar algo, fazer uma obra e quer vender por 160, ou vejo os valores de mercado e vejo que aquilo vale 160 porque os vizinhos venderam por 160, aos relatórios dizem... Microestudo no carro, ali da rua. Exato, ali da rua, do bairro, na zona, vemos ali como é que a coisa evoluiu. Mas mais do que isto, eu gosto de olhar para, ok, quem é que comprou, qual é que é o público-alvo que procura este tipo de ativo, quanto é que ganham, se forem à banca, se financiarem aos produtos que a banca tem, 80%, 85%, 90%, o que é que condições vão ter? Se ganham em média, sei lá, isto é para um casal, e um casal jovem, vão ganhar ali 1000 euros. Cada um ganha 1000, são 2000 euros. Se a banca quer 35% taxa de esforço, ou 40% no máximo, quanto é que isso traduz em prestação? Quanto é que estão os juros? Atualmente, se for fazer uma taxa fixa, qual é que é a prestação que o casal fica? Se for variável, qual é que fica? Conseguem pagar? Eu não quero interromper o teu vídeo durante muito tempo, apenas vou precisar de alguns segundinhos, por isso presta atenção. Eu sei que se estás a assistir este conteúdo, então és uma pessoa que provavelmente já investe em imobiliário, ou quer investir em imobiliário, ou até já és um daqueles investidores que tem vários imóveis na sua carteira. Agora, durante este e os próximos anos, a tua intenção é continuar a investir em imobiliário e escalar o teu portfólio, e que para isso gostavas de contar com a minha ajuda e da minha equipa, então a minha dica é que cliques aqui em baixo na descrição deste vídeo, existe um link para uma consultoria estratégica gratuita com a minha equipa, e onde a única coisa que tens de fazer é preencher um formulário para a minha equipa analisar e perceber de que forma é que te vamos conseguir melhor ajudar. Esta sessão de consultoria estratégica é absolutamente gratuita, mas só vai fazer sentido para a minha equipa ajudar quem realmente se esmera na sua candidatura. Por isso já sabes, clica no link da descrição, dá o teu melhor na candidatura e espero que daqui a poucos dias estejas numa chamada diretamente com a minha equipa para percebermos como é que te podemos ajudar a evoluir e a crescer como investidor imobiliário. Agora, sem mais demoras, vamos voltar ao vídeo. No limite é dizer assim, o meu produto é vendável ou não? Sim, mas percebeu alguém compra, né? E percebeu porquê? Isso, todo esse raciocínio desemboca nisto. Qualquer produto, eu para perceber se o meu produto é vendável, tenho que perceber se há cliente para ele. Eu posso ter o produto melhor do mundo. Mas a qualidade do cliente também, porque senão podes vender por... Até podes estar a vender Tens que qualificar o cliente e qualificar o produto. Tens que qualificar as duas coisas. Certo. Ou seja, senão tu podes estar, estou aqui a ver, eu faço aqui umas calças que isto é uma coisa espetacular. Tu quanto é que custa um par de calças? São 10 mil euros. E quem é que compra isso? Quase ninguém. Se calhar não vale a pena estar a produzir essas calças, não é? E o imóvel é igual. Fazer aqui uma mansão zorra para vender isto aqui por 15 milhões. E quem é que vai comprar isso aqui? Pois. Para ninguém.
Se calhar é melhor não fazer. Gastas os 15 milhões e fazes um conjunto de casas. O terreno dá para isso. É para dar. Então, se calhar fazes um prédio com apartamentos para dar para uma classe média, média alta. Fazes um bom. Tem mais uma pool de clientes maior. Exatamente. Qualificas esse cliente, percebes isso que tu estavas a dizer, que é isso mesmo, e há cliente ou não há para isto. É pá, há necessidade no mercado? Porque é assim, por melhor que seja o produto, se isso não corresponder, se não matar uma necessidade, se não corresponder a uma dor que existe, esquece, não vendes produto, não vendes imóveis, como não vendes sapatos, como não vendes outra coisa qualquer. Isto funciona assim, e aquilo que estavas a dizer faz todo sentido. Mas depois o cliente também tem que comprar, não é? Isto, olha, este imóvel vai satisfazer isto. Mas depois as pessoas, a classe que a gente está a vender, o público-alvo, em média ganha 1000 euros, e nós queremos vender por 350 mil. É muito bom, as pessoas vão, visitam, querem, mas nunca chegam. Queriam, só que não conseguem. Queriam, mas não mas não podem. Não, exatamente, não podem. Não é possível sequer, não há orçamento para isso. A pessoa até quer, isto é um carro, seja o que for, eu quero comprar este carro, quero um Ferrari. Há dinheiro para um Ferrari? Dá. Tem que ser outra coisa qualquer. Tem que ser outra coisa qualquer. Para comprar um carro mais barato, o que dê, e a casa é igual. Agora a casa, obviamente, maioria de razão é lá que eu vou viver. Portanto, supostamente, deveria de ser, ou deve de ser, onde eu devo apostar uma parte das fichas, né? Pelo menos na casa, estou a falar de imóveis de investimento, estou a falar no imóvel onde tu vives. Sim. Pronto. Embora em Portugal, ainda há pouco tempo, há poucos dias, saiu uma, não sei se foi do Banco de Portugal, do INE, ou qualquer coisa. Isto é tanta coisa de informação. Mas saiu informação do ano 2022 sobre o crescimento dos financiamentos e o crescimento do crédito não estamos a falar em valores absolutos, estamos a falar em porcentagem. O crescimento do crédito ao consumo foi exponencial. No último ano e tal, foi exponencial. Último ano. E a partir de 2021 foi uma coisa... exponencial. Pronto, a seguir à pandemia, bum, rebentou. O que é que acontece? E depois, para comprar o quê? Carros, eletrodomésticos e viagens. E tu olhas para isto e dizes assim, mas espera aí, desses 3 produtos que estamos a falar, qual é deles, ou será que existe algum deles que seja um produto que crie valor ou crie riqueza ao país? Nenhum. Os carros são todos importados. Viagens são para fora. Viagens são para fora a maior parte delas. Eletrodomésticos também são importados porque não produz nada disso. Portanto, chegas à conclusão e dizes assim, mas espera aí, mas esse dinheiro, no limite, está a ser utilizado em produtos que tu vais comprar lá fora e, portanto, já nem vamos falar em desequilíbrio de balança comercial, aquelas coisas assim muito bonitas, mas na prática, vamos falar a linguagem de tasca, diz assim, ou seja, estamos a comprar dinheiro lá fora para comprar coisas que vêm lá de fora. Mas pronto, mas temos turismo, é o que vale, não é? Percebes o que eu estou a dizer? Ou seja, sim, como é que depois, mas o dinheiro, eu importo o dinheiro e importo o produto. Portanto, eu pego no dinheiro e às vezes compro o dinheiro à mesma entidade que me vende o produto, mas isso é outra questão. Os créditos das instituições, né? Das lojas e não sei. Das lojas, que há uns anos atrás, a malta dos automóveis, os construtores descobriram que podiam fechar o ciclo. Que é tu vais comprar um carro, o que é que acontecia de antes? Isto saiu muito atrás, mas o que é que acontecia de antes? Tu ias comprar um automóvel e fazias um crédito, que é o que se passa nos imóveis. Quem é que te emprestou o dinheiro para comprar um imóvel? Não é quem constrói o imóvel. Não. É o banco. Nos automóveis é diferente. Nos automóveis, quem te emprestou o dinheiro é diferente ou pode ser diferente. Há uma financeira da Mercedes, a BMW, isto passa a publicidade das marcas todas. Tu chegas ali e muitas das vezes até aquelas que dão melhores condições. Não é sempre, mas muitas vezes é. Tu compras o carro e a própria entidade, sei lá, a BMW, a Mercedes, a Volkswagen, a Toyota, tem um banco. Eles têm um banco. Financia a aquisição do próprio produto. Mas aqui estamos a falar até da mesma entidade. No fundo, o mesmo grupo. Não é a mesma entidade, a mesma empresa, mas é o mesmo grupo. Mas o que estávamos aqui a falar é as credibons e as... aqueles créditos de 13%, né? 10%, 12%, 13%, 14%, não sei o quê. A malta faz aquilo, cartões de crédito. E isto era crédito ou cartão de crédito? Cartão de crédito ainda é de taxas mais altas. Utilizadas para quê? Para viagens, eletrodomésticos, coisas... Ou seja, os 3 itens mais relevantes, nenhum deles produz grande riqueza no país. Não fica nada. Só imagina, as pessoas, de viagens vão para fora, mas eletrodomésticos e qual é que era a outra? Carros. E carros, se houvesse opções nacionais, não é? As pessoas também, se calhar, o dinheiro, o ciclo fechava cá dentro e não ia para fora. Mas isso é o que acontece em qualquer país que tu olhas assim. Mas porquê é que, por exemplo, Espanha é mais desenvolvido que cá? Fica mais dinheiro lá, circula mais internamente. Dinheiro circula lá todo. Porquê é que, por exemplo, a dívida
Tu olha, para o país que eu conheço razoavelmente bem, até tenho muitos clientes lá, que é a Bélgica. Um país completamente, ou seja, nem culturalmente é muito parecido com o teu, portanto não estamos a comparar coisas diferentes, embora um país europeu. E tu dizes assim, a Bélgica, tu vais, se olhares para as contas, a Bélgica tem uma dívida, os gajos têm uma dívida brutal. O Estado tem uma dívida brutal, não, equivalente à tua, mas tem uma diferença muito grande, eles devem uns aos outros. Ou seja, a tua dívida é externa, a dívida deles é interna. A dívida está muito agregada, ou seja, imagina os certificados da Forca, não faço ideia como é que se chama lá, mas a dívida do Estado é muito do privado belga. O teu grande problema, e por isso é que tu, desculpa a expressão, estás sempre com as calças na mão e com a mão estendida, cada vez que vem um aperto, ficas desgraçado. Estás 100% dependente. Estás completamente dependente dos outros, portanto. A malda, não sei quem, vem cá a troika. Mas claro que vem a troika. E se houver um problema amanhã, vem a troika outra vez. E se houver daqui a 5 anos, vem outra vez. Porque nada mudou. Estruturalmente, nada mudou. Lá está. Continuas a comprar coisas de fora e a gastar dinheiro lá fora. E não tem nada cá dentro. Não se pôs nada cá dentro. Mas tem que haver, lá está, este balanço. E depois também o que circula cá dentro, isto é a parte fiscal, e se calhar também dá para falarmos aqui um bocadinho sobre isso. O que circula cá dentro também, na minha opinião, como empresário, como cidadão, muito fica perdido pelas transações em impostos, não é? Isso é outra questão. Mas sim, mas podemos falar, que é a forma como o Estado usa os dois impostos. Ou seja, primeiro, que se calhar é por aí que tu querias, pelo menos o que eu percebi que tu me lançaste mais por aí, que é, as taxas são altas. Ou seja, ou dito de outra maneira, eu há pouco tempo fiz um conteúdo sobre isso. Comparei Portugal com outros países. Certo. E tu vais ver, por exemplo, e até separei a coisa em análise, fiz o artigo, depois fiz o vídeo, mas separei a análise em duas, que é, por um lado, tributação de património. Neste caso, imobiliário. E por outro lado, tributação de rendimento. Que é uma coisa diferente, que é, no fundo, o que é que tu pagas sobre o resultado que tu tens, sobre o lucro ou sobre aquilo que tu ganhaste. E as conclusões de facto são diferentes. Até de certa forma, eu já aqui há uns tempos tinha feito essa, há 5 anos, tinha feito assim uma comparação deste tipo, e agora cheguei à mesma conclusão, embora há ali uma evolução. Qual é a conclusão? A nível de impostos sobre o património, tu não estás de forma nenhuma, não te destacas. Não destacas, ou seja, não destacas aqui, não destacar é bom, estás dentro do normal, ou seja, os IMIs, os IMTs, lá fora paga-se também mais ou menos a mesma porcentagem. Se paga mais. Pronto. Ou seja, não é aí que está o problema. Mas é discutir depois se, sei lá, o casal jovem vive de pagar o mesmo IMT e pronto. Isso podemos discutir agora essas questões, já são políticas de habitação, já é diferente. Ou se em determinadas zonas, mas, pronto, em geral, aquilo que tu pagas de IMT ou pagas de IMI para a habitação, estamos a falar de mercado de habitação, não é comparativamente, porque nestas coisas é sempre bom a gente meter isto em perspectiva. Então, Portugal é tão, não sei o quê. Espera aí, mas vamos lá comparar Portugal com a Espanha, com a Itália, com a Alemanha, com a França, com a Suécia. Vamos lá comparar e perceber se de facto, senão toda a gente imigrava. Se fosse, aqui só ter coisas más, não estava aqui ninguém. Vamos comparar. E a nível da tributação do património, é equivalente. Se assim fosse, estava tudo bem. Quando tu olhas para o outro lado, que é que impostos é que tu pagas, por exemplo, e neste caso IRS e IRC, impostos é que tu pagas sobre os rendimentos que oferes, seja uma mais-valia, seja um salário, seja o que tu quiseres, aí é que o problema está. E o problema está aqui, por exemplo, no caso do IRS, que é o que afeta no fundo toda a gente, das empresas afeta só quem tem empresa. Não afeta mais quem tem empresa. Sim. Acontece que as taxas, o problema nem está nas taxas, o problema está nos escalões das taxas. Porquê? São muito curtinhos, não é? Exatamente. Tu sobes muito rápido. Para teres uma ideia, atinges a taxa máxima em Portugal aos, sei lá, 50, depende da situação das pessoas, mas 50, 60, 70 mil euros. E estamos a falar de categoria A, salário, que é o que basicamente toda a gente tem, enquanto na Alemanha atinge esse valor com meio milhão. Portanto, estamos a falar desta grandeza. Está também um extremo, que obviamente se vais para a Espanha a diferença não é tão grande como é Portugal para a Alemanha, mas só para dar uma grandeza daquilo que acontece noutros países europeus, você não tem a mesma moeda que tu, no mesmo espaço económico. Não estou a comparar com um país que está com o Japão, que está no outro lado do mundo, e que é os Estados Unidos, que é uma realidade completamente diferente. Pronto. Então, agora com um país europeu, okay? Que é o motor, que é não sei o quê. Mas, se comparares com a Espanha, por exemplo, não vais ter uma decalagem tão grande, mas se calhar tens, agora de cor não tenho aqui números, mas se calhar, em vez de ser 70, é o dobro, é 140. Não é 500, mas é 140. E, portanto, quando tu olhas para isto e dizes assim, mas, epá,
assim de facto é complicado. Ou seja, e se conjugares isso com outras realidades, que é, então mas espera aí, mas isto tem a ver com questões fiscais, depois tem a ver com outras questões. Isso encontrava o IRS Espanha, mas tinha que fazer uma pesquisa mais fina. Pronto. Não, aqui a comparação que o artigo que fiz até comparava o último escalão, ou seja, quanto é que tu pagavas de taxa. Não era assim. Qual era o valor do último escalão em Portugal? Anda ali na casa dos 170, ou seja, não era assim, era qual é o valor de rendimento que atinge o último escalão. Esta era a questão. Certo. E era aquela questão, e é aquilo que eu estava a dizer, que aqui 60, 70 mil atinge e na Alemanha 400, 500 mil. Portanto, estamos a falar desta grandeza completamente diferente. Ou seja, para dizer o quê? Quer dizer que no limite cá estarias a pagar cerca de 10 vezes mais taxas do que aquilo que pagas lá. Assim, uma conta de merceeiro é mais ou menos isso. Sim. Ou seja, tu pagas, imagina, pagas 15%, né? E, aliás, pagas 15% na Alemanha e cá estarias a pagar logo base. Estavas no escalão Logo 50. Pronto. Ou 20, pumba, cá está logo no máximo. Bate logo no teto. Pronto, com rendimentos muito mais pequenos. Provavelmente, uma pessoa que oferece 50 mil euros na Alemanha paga 10% ou 12%. É isto. Pronto. E depois, conjugado com isso, não é só isso, mas tens que olhar para a realidade da coisa. Conjugado com isso, o que é que tu tens? Vais comprar um carro, se és, vais ser expulso. Tens capões amarelos, pá. Isto é aqui a mesa, tenho que arranjar uma mesa mais. Tá bom, a mesa destas tão bonita, pá. Tá bom, a mesa. O que é que acontece? Se comparares, por exemplo, uma família portuguesa com uma família inglesa, inglesa não está fora da União Europeia, não tem nada contra os ingleses, mas é só para ter... Já não faz... Não, neste caso, ser da União Europeia e termos a mesma moeda, é mais fácil. Mas foi uma espanhola, uma francesa. O que é que tu vais verificar? Diz assim, qual é o rendimento disponível de uma família em Portugal ou de uma pessoa em Portugal? É X, pronto. Ok. Essa pessoa vai comprar um carro. Dia de um carro, não é? Sim. Para se deslocar. Pronto. Quando vai comprar esse carro, o que vai acontecer é que os impostos que esse carro tem, o mesmo carro, são muito mais altos em Portugal, por exemplo, que a Espanha. Comparado com a Espanha, nessa parte dos automóveis é uma realidade que eu conheço razoavelmente bem. Tu, se calhar, para o mesmo carro, pagas, diria, está à vontade, 30%, 25%, 30% a mais. Para o mesmo carro. E não estou a falar de um carro, quanto mais caro for, maior é a diferença. Não estou a falar de carros de topo de gama. Um carro que cá custa, por exemplo, 40 mil euros, em Espanha custa 25. E há países que não é mesmo. Eu tive uma vez na Sérvia e um Fiat, não é topo de gama, mas um lançamento novo, carro novo, tipo 11 mil euros. Em Portugal, vinhas a Portugal, Não, 2.500. Exatamente, há algum carro novo que seja vendido abaixo de 20 mil. Epá, claro, Aquele... 15, 17, mas tipo Dácias, coisas, um pouco mais. Normalmente, as marcas mais tradicionais, mesmo a Fiat, a Opel, Ford, gama de entrada, abaixo de 16, 17 mil. É difícil. Não é? Os são aqueles carros, tipo aqueles Toyotas pequeninos e não sei. Pronto, mas tem 2 lugares. Aquilo... Sim, é essas coisas assim. E mesmo esses também não são baratos. Mas para dizer o quê? O problema aqui é que a carga fiscal é maior e, portanto, aquilo que sobra é maior no IRS. Portanto, sobra-te menos. E depois tu vais comprar um bem que precisas para te deslocar. E é mais caro. Portanto, a diferença, enquanto a diferença do outro é assim, e da sobra ainda consegue pagar uma casa, não sei o quê, a diferença dele é assim, a diferença deste é assim. E ainda tem outro fator que é a própria economia, ou seja, vem outras coisas. Né? Toda a gente paga 50% de imposto em todo lado, os valores são iguais. Só que eles têm uma economia em que as pessoas ganham brutos 3, 4 mil euros, mas com os nossos brutos andam nos 1.000, 1.200, portanto 50% de 4 mil, uma economia com a mesma moeda, aliás, 2 países diferentes com a mesma moeda. Comparas, já é fácil comparar. Para nós é difícil. Não, é fácil comparar. É fácil comparar. Essa comparação é fácil chegar. Tu vais para a Espanha, né? Está aqui ao lado, por isso é que eu nem estou a puxar. E vais ao supermercado. É mais barato. Vais ao supermercado e vês, no limite é o mesmo preço. Mas eles ganham mais. É sempre com a mesma conversa. Ou seja, para eles é mais barato. Porque se eu tiver um rendimento, que eu estavas a dizer, se eu tiver um rendimento líquido de 2 mil euros, se eu vou comprar um quilo de fiambre, se tiver o mesmo preço, fica mais barato do que para mim. Não é mais barato objetivamente, mas para mim é mais barato. Sim. O meu orçamento encaixa, se eu ganhar 1.200 e o outro ganhar 2.000,
para ele, agora é fácil. O consultor lá ganha 3.000 e cá ganha. Em vez de comprar um fiame, se calhar compra só meio. Tem que andar a gerir. Portanto, e depois isto é tudo. No imobiliário é um bocadinho assim também. Não é a questão dos impostos. Não, ou seja, em termos comparativos, não há, como eu estava a dizer, em termos do que é o património, não é muito, se calhar é das áreas talvez que comparemos melhor com os outros países. Mas depois tudo o resto comparas mal. O exemplo dos carros, o exemplo do rendimento de trabalho são muito tributados em Portugal. E são, ou seja, aquilo que estávamos a falar dos escalões, ou seja, é uma coisa, quando se fala em rendimento disponível das famílias, né? Fala-se, enche-se a boca, pá, as empresas têm que pagar melhores salários. Então façam a vossa parte. Tirem 5% ou 10% ao IRS e a pessoa já tem mais dinheiro ao fim do mês. Exato. Quer duplicar o salário, basta que gastamos o triplo, depois a pessoa ainda vai receber metade. Não é fazer estas maringanças como também, pá, também se fazem, que se fez agora, coisa que é tipo, mexe na taxa de retenção. Vocês têm mais rendimento disponível. Aumentou o fluxo de caixas. É a tal história. Financeiro versus tesouraria. Espera aí, mas no fundamental, mas as taxas de IRS são as mesmas. Chega ao final e leva com... Não, o gajo chega ao fim e diz assim, mas eu estava o ano passado, recebi 1.000 euros. Mas este ano vais receber 500. Mas porquê? Porque a taxa de retenção foi menor. Pagaste menos durante o ano, mas mantiveram outra taxa de IRS final. Portanto, o que vai-te acontecer é o quê? Vais pagar menos durante o ano, quando acertas as contas, tens mais a pagar ou menos a receber. E é isso que o pessoal não percebe. Lá está, voltando ao exemplo dos empreiteiros e dos construtores, tem mais dinheiro no bolso, mas depois vem a carga fiscal que não se mexeu. Mexeu-se só na taxa de retenção. Mas não contaram para isso, não é? Não contabilizaram, não orçamentaram. Há muita malta que não, vive o dia a dia. E isso é muito típico de países em que o conhecimento básico financeiro é muito baixo. Que há uns anos havia alguém que dizia assim, eu achei graça à frase, nunca me esqueci. Eu vou no metro em Nova Iorque e olho à minha volta, né? E vejo um pessoal a ler o Financial Times, o Wall Street Journal, e vejo esse tipo de Washington Post, o New York Times, o que for. E vou aqui no metro em Lisboa e vejo uns a ler a bola e outros a ler o Record. E isto é uma caricatura, não é? Mas que acaba de certa forma a traduzir um bocado aquilo que é a tua realidade. Tu não vês ninguém assim na rua a ler um jornal. Quer dizer, hoje em dia já não se lê jornais, ou seja, isso é, pronto, isto é uma... Sim, mas é redes sociais ou... Não há tanto esse hábito, lá está, não houve essa preparação de o que é que a malta compra aí nas bancas ou mesmo vai coisa antes. A ver antes já do futebol e não sei o quê, na televisão, debates de futebol todos os dias e coisa, e o Benfica isto, e o Porto aquilo, e o Sporting não sei o quê. Isto é o dia-a-dia. Não se discute matéria, discute-se alguma coisa, mas não... As prioridades são diferentes, não é? São diferentes, é isso mesmo, acho que a frase é essa. As prioridades são diferentes. A prioridade não é ler a bola, é ver a realidade económica também. É assim, também há, nesses países, também há desporto, também há entretenimento, há aí até um nível diferente de cá. Lá está, é tudo negócio, tudo desse, se for para os Estados Unidos, então, é um bocado, ou seja, aquilo é levado um bocado ao extremo, não, ao extremo, tudo tem que ser negócio, tudo tem que ser rentável, tudo tem que ser não sei o quê, e todo o fenómeno desportivo é levado, é gerido de outra forma. Mas os interesses das pessoas, não deixa de haver interesse nisso, mas também há interesse noutras coisas. Não é em todas as pessoas, como obviamente, isso é sempre. Mas há ali uma camada, se calhar a partir da classe média e média alta, já tem algum conhecimento para tomar certas decisões, já estão alerta para isso, já ouvem as coisas de outra forma. Aqui, infelizmente, e depois nós pagamos isso caro, pagamos isso na escolha dos políticos, por exemplo, quando dizemos assim, estes malandros do governo. Não, o governo é um reflexo das escolhas que a gente faz. Exato. E do povo. Assim, se eu escolho determinado perfil de pessoa e se voto nessa pessoa, então eu não posso esperar que ela seja diferente daquilo que ela de facto é. É o que é. Portanto, foi aquilo. É a mesma coisa que comprar um produto e esperar que esse produto seja... Se eu vou comprar cenouras, não posso esperar que elas sejam batatas. Exato. Então, mas eu comprei cenouras, estou à espera que sejam batatas. Vou fazer puré de batata. Não dá para fazer, no mínimo faço puré de cenoura. Sim, é só ver mais, não é inteligência, mas sensibilidade. É isso, sensibilidade, pessoal, que aquele político ou aquele grupo partidário, whatever, pensa nestas coisas que é ok, vamos fazer estas alterações, mas a razão fundamental é esta, e se isto faz sentido ou não em termos financeiros, económicos. Qual é o impacto? Qual é que é o impacto que tem a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo? A questão do pacote de habitação, por exemplo, que estava na berra, agora não, agora só se fala, hoje que estamos a gravar, acho que é hoje, o ministro Galamba vai ser ouvido, já se fala disso, as televisões já o dia todo naquilo. Foi ali, janeiro, fevereiro, março, falou de mais habitação. Portanto, é TAP, mas entretanto já nem da TAP se fala. Fala-se de tudo que anda à volta da TAP,
mas nada tá. A comissão de inquérito fala do galamba e do computador e do CID e do não sei o quê. Parece um reality show já. É um reality show. Parece não, é Aquilo é um reality show. Aquilo é claramente um reality show. Por isso é que, enfim, não vamos entrar por aí. O que é que acontece? Tu tinhas um pacote de habitação. Havia um problema de habitação. Há um problema de habitação. Sim, De repente descobriu-se. Chegou ao Natal. Está aqui este PDF com 20 páginas, vais lá ver isto. Há um problema de habitação em Portugal. Nunca tinhas ouvido falar. Mas há um problema de habitação. Vais aí, se fores ir à rua e tal, falas com as pessoas e há um problema de habitação. Nem é preciso sair de Lisboa, vais ver que isto. E a malta. Mas ninguém consegue comprar casa aqui dentro. Não tinha ideia nenhuma disso. Não fazia ideia. Eu estou aqui, vendo aqui nos corredores dos ministérios, eu não tenho um problema de habitação. Eu estou bem, tá tudo bem. Minha família também não. Mas há um problema. Se calhar temos que fazer qualquer coisa. Não, a gente não tem que fazer qualquer coisa. A gente tem que mostrar, ao fazer passar, que estamos a fazer qualquer coisa. Que é diferente. E então o que é que a gente vai fazer? Temos que fazer qualquer coisa. Mas vamos lá, mas tu encomendaste um estudo ao ISCTE para fazer essa coisa, para fazer esse levantamento, para se perceber e tal, qual era o problema, efetivamente. Porque eu não consigo resolver um problema sem saber qual é. Isto é como a gente ir ao médico. Eu chego lá e digo, olha, dê-me lá medicamentos, mas o que é que você tem? Não sei lá, dá-me aqui, acolá, dá-me não sei o quê, mas olha, não é preciso fazer diagnóstico, não se faz diagnóstico, toma-se logo os medicamentos, é o que está a acontecer aqui. Diagnosticou-se? Não. Não, quer dizer, sim, mas eu não liguei nenhum ao diagnóstico que se fez, que até foi eu que mandei fazer. Portanto, esse estudo que manda para isso, não interessa para nada. Portanto, faz lá um PowerPoint para apresentar à malta aí com umas coisas, umas medidas e umas cenas e tal. E foi o que a rapariga coitada foi fazer, né? Juntou lá uma malta e fez aquilo. Pronto. Aquilo é o que é. Pronto, não vale a pena a gente estar aqui a aprofundar, é o que é. Aquela amálgama de coisas que é que ainda não sabem o que é, porque ainda não se leu. Então, quando saiu, o pessoal estava a falar e queria que eu desse a opinião, assim, eu não... Mas a opinião do quê? Opinião do quê, não é? A gente olha para ali que eu nem sequer consigo opinar. Vou estar a criticar coisas que depois nem estão especificadas. Estão especificadas. Aqui só se fosse à procura de mediatismo. Mas depois há aqui um grande problema de fundo. Que é, primeiro, na minha modesta opinião, é por isso que eu aqui estou para dar a minha opinião, né? Por isso é que tu me convidaste, que era exatamente o que eu penso. Primeiro, diagnóstico. Então tu é assim, tu se pensar, agora tiras aquilo, aquele contexto e dizes assim, pronto, eu lá tenho uma empresa, minha empresa tem um problema, tem problemas. Ou se quiseres na área da saúde é igual. Vamos diagnosticar qual é o problema que a empresa tem. Vamos analisar e ver se o problema, um bocado naquilo que estávamos a falar há bocado, se o problema está, se estamos a exceder o orçamento, onde é que estamos, o que é que está a acontecer, se tenho excesso de pessoal, tenho falta de pessoal, se tenho as instalações não dão, se há limite de produção, se estou a vender pouco, se estou a vender muito, se tenho um problema de preço. Vamos perceber o que é o problema. Pronto. Diagnóstico. A seguir, plano de ação. Pronto, já diagnosticamos, os problemas são estes. A partir daqui eu vou definir um plano de ação e digo, ok, as medidas ou a estratégia que eu defino é esta. Mas depois nessa estratégia, ou seja, a terceira parte, eu tenho que dizer que resultados é que essa estratégia vão atingir. Que é, há um problema, eu tenho aqui um caminho traçado e depois digo assim, se eu fizer isto, eu vou chegar aqui. E aqueles problemas eu vou resolver. São 10 problemas, eu resolvo 8. Não consigo resolver todos, mas vou resolver 8. E vou resolvê-los e tenho um timing para isso. Eu proponho, com esta estratégia, a resolver estes problemas em 5 anos. Viste alguma coisa disto ali? Isto é dito smart, não é? Mas há ali alguma coisa a dizer, objetivos. Qual é o objetivo desse plano? Quantas casas é que esse plano vai garantir? Em que prazo? Não há... 0. Sabes porquê? Porque assim é melhor. Assim ninguém pode cobrar. Exato. Porque se eu daqui a 5 anos tivesse isso, chegava lá e dizia assim, então olha lá, você disse aqui que tinha, os objetivos eram estes assim, assim. E aí, do lado, como se fosse uma empresa. O administrador da empresa disse, olha, sabe porque é que eu não consegui? Porque entretanto houve aqui uma crise mundial, houve uma pandemia, e eu cumpri só 60% dos objetivos. Nestas condições, que me foram dadas, entretanto mudou o coisa, mesmo assim coisas, sim senhora, você mesmo assim, isto mudou, houve uma pandemia, dava para medir alguma coisa, houve o Covid-2, houve o Covid-5, não sei o quê, entretanto, mas dava para medir. Então, mas como é que eu consigo avaliar? Não é? Cá na minha inteligência estúpida, não? Isto agora fala-se-me de inteligência artificial, eu falo mais da estupidez natural, mas são coisas diferentes. E às vezes a estupidez natural é que fala da inteligência artificial. Mas eu cá na minha coisa digo assim, então, mas como é que eu avalio um plano destes? Eu não consigo avaliar. Isto não tem objetivos. Então tu apresentas um plano de medidas e não estabeleces objetivos. Nem a razão por trás dos... Nem a razão. Nem a razão é dizer, vamos fazer... estás a fazer isto? Para resolver isto. E o que é que vais conseguir com isso? Ninguém sabe. Portanto, e quanto tempo? Também não. Também não. Portanto,
Epá, pronto, eu acho que não é preciso dizer mais nada sobre isto, né? Quer dizer, venha lá o que vier e neste momento estamos a gravar, não há ainda lei escrita, digamos assim, portanto, e já volta e meia perguntam, têm perguntado, mais agora nestes últimos tempos, que é, porquê? Porque há muita gente, quer nas consultas, quer clientes nossos que já trabalham connosco, então, mas olha lá, você, o que é que saiu e tal, qual é que foi? Pá, não sei, pá, o que eu sei é Há que pessoal que já pensa que muita coisa, o que saiu já está em vigor, não é? está em vigor, não. Então, mas eu ouvi na televisão, não sei o quê. Não, isso foi o que eles propuseram e não sei o quê e tal, mas isso, lei não há, não está em vigor essas coisas. O básico, né? Não, o básico pode ser aquilo, mas depois se calhar na lei pode ser uma coisa um Não, o bocadinho básico é diferente. perceber como é que também as coisas Sim, funcionam, sim, não sim, é? pronto. Mas como funciona, pronto, é isso aí, olha, que você sabe, basicamente é pouco mais que aquilo que eu sei, que é aquilo que está ali. Agora, como é que aquilo aplica na prática, quais é que são as regras específicas? Eu isso não lhe consigo dizer porque não sei. Só vou saber depois de sair a lei. Mas isto aqui numa reflexão que estou aqui a fazer contigo, mais de holística, se tu quiser, mais profunda, quer dizer assim, mas uma coisa que não vem do diagnóstico, não resulta de análise nenhuma, resulta de não sei do quê. Não sei se juntaram lá uma equipa de malta, não sei, não faço ideia. Que pareceu que eles, na altura da faculdade, que eles trabalham entre ali a seguir. Exatamente. É pá, vamos aqui, pá, o trabalho é para quando? É pá, é para sexta-feira, é pá, temos Não é para amanhã, aquilo foi uma direta. Alguém fez não, hoje é quinta, né? O dia que estamos a gravar é quinta. Portanto, é pá, isto é sexta-feira, pá, então olha, hoje à tarde temos que agarrar nisso, temos que fazer sempre. Amanhã às 9 da manhã temos que mandar aquilo lá para o e-mail do professor. E portanto, nem passamos a noite toda a comer pizzas e não vamos dormir nada, mas tem que ser. É ali tem que chegar antes da meia-noite. O dia tal tem que se apresentar aqui uma coisa qualquer. Vai fazer aquela tonteira. Mas ninguém olhou para aquilo que são as causas. Não há aderência uma coisa à outra. Ataca-se o alojamento local e os golden visas e esses malandros todos que andam para aí. E depois não há objetivos. Nem metas, nem timings, ou seja, nem objetivos quantificados, nem em termos temporais. Quantas casas é que isso, quantos problemas é que isso vai resolver? Não é? E por zona, em Lisboa vai resolver quantos? E no Porto? E em Évora? E em Faro? E em coisa? Expliquem lá isso. As ilhas, como é que é? O que é que vai acontecer no território? Impactos diferentes? Foi medido? Foi calculado? Foi visto? Essas Nada. Zero. Onde é que essa medida vai ter mais peso, não é? Se calhar as zonas que nem tens problema, têm casas para todos, não há stress. Mas agora eu pergunto-te assim: vês alguém, tirando aqui nós a falar, e não estou a dizer que somos aqui os últimos Gogol dizer que se lembramos disto. Não somos, para as únicas pessoas, é o Marco e o Ricardo é que se lembram disto. Não, há malta que pensa nisso, mas em o mainstream, percentuais, aquela conversa de táxi, está jornais, número de jornais. Alguém fala disto? Alguém fala, diagnóstico, objetivos. Alguém fala disto? Se calhar o governo são todos os malandros, querem roubar para eles. E assim, pronto, ficamos por aí. Ficamos naquela conversa de café porque, pronto. Isso reflete, ou seja, as decisões, não é? As escolhas políticas e dos líderes, afinal, os líderes escolhidos refletem também o tal. Aqui o André que esteve aqui há uns meses aqui na tua cadeira no podcast, chamou-lhe os patos bravos da altura, que é a malta, os construtores, que é o exemplo que tu deste, malta dos anos 70, 80, que pessoa ali lançou-se para a frente e aquilo dava dinheiro, empurra a barriga e anda para a frente. Só que isso já não funciona, já não funciona há muito tempo, só que a abordagem continua a ser a mesma. Vemos isso em termos económicos, temos falado disso. Estamos agora em maio e eu não tinha no 3 e estava a pensar, isto está um bafo desgraçado, quase a chegar à altura, né? Mas não se fala sobre isso, não há prevenção. Não, é o pior. Tu falas disso, começas a falar disso agora, porque começa a apertar o calor. Não falas no inverno, tu devias estar a falar disso. Aliás, nem devias estar a falar porque já devia estar resolvido. Resolvido a ti. As medidas, mas total falta de planeamento. Devias estar a falar da falta de água no inverno. Que é que não está a chover muito. Se está a chover muito, vamos definir aqui políticas para poupar água, guardar a água que temos. Agora há muita água, chove muito. Então vamos tentar a coisa. Quando chegarmos aqui a 6 meses, isto é um bocado a fábula da cigarra e da formiga, né? Que é da... Tu sabes a fábula, não? Já ouviste falar da fábula da cigarra e da formiga? Para ser honesto, a última vez que devo ter ouvido deve ter sido pai com 3 ou 4. Pronto, até é assim. Mas recordando é isto, é assim. A formiga vai aprovisionando durante o inverno e depois chega ao verão e não tem fome porque tem ali comida. Sim. A cigarra não, a cigarra dá depois, isto é igual, nós somos todos a cigarra. Porque ninguém está preocupado com incêndios até chegar ao verão. Quando chegar ao verão agora só se pensa em incêndios. É uma loucura total. Ia com caneca. A televisão está sempre uma chama no ar. E tal, e tudo. Pronto, vem o inverno, vem chuva, anda tudo preocupado. Aqui em Lisboa, com as zonas baixas e que aquilo muda tudo, não sei o quê. Mas depois, durante o resto do ano, ninguém fala disso. Só vê-se uma coisa. Até os fogos que contam. Ou seja, andamos sempre na espuma dos dias. Sempre nesta coisa mediática de... chega ao verão e quero ir para a praia e coisa. Na praia não há fogos, não há nada para arder. Pronto, está-se bem, não é? E portanto é um bocado isto. E
e às vezes, ou seja, pensando um bocadinho sobre, não se pode pensar muito, são gente de primo. Não se pode pensar, é verdade. Porque a gente só diz também, ou seja, não conseguimos mudar grande coisa, vamos dando um contributo que tu dás, por exemplo, com o excelente conteúdo que crias, que vai no fundo gerar algum, eu não sei a palavra em inglês, é awareness, exatamente, que é a consciência nas pessoas. Quem vê 3, 4 vídeos teus diz assim, pá, peraí, isto nem é bem como eu estava a pensar que era. Fazer, sei lá, adquirir um imóvel, ou fazer uma obra, ou sequer pensar, eu tenho o perfil para investir em imobiliário. Antes até porque o meu primo vendeu-lhe uma casa que tinha e ganhou não sei quando, e quer fazer igual. Eu também vou ver se comprei uma ruína e coisa. Mas tu tens perfil para isso, tens tempo para isso, gostas disso. É uma coisa que tu vês a fazer ou não? Não é ou seja, não é porque o outro ganhou dinheiro, porque ele se calhar também perdeu, mas não te disse. No outro anterior, ou depois esse aqui foi perder dinheiro. Ele só te vai contar as histórias em que ganhou, não te vai contar as histórias em que perdeu. Isto acontece em qualquer coisa, no imobiliário, nas cripto, em tudo, as ações. O gajo só te vai contar as histórias boas. Ninguém vai para o café e dizer, pá, poça, estive agora ali, fez um negócio com criptos e aquilo veio tudo abaixo e eu perdi o dinheiro todo. Ninguém vai dizer isso. Só vai dizer, pá, eu fiz uma coisa assim, assado, cozido e frito e ganhei dinheiro aqui que nem um bruto. Mas há culturas em que isso é fomentado. Há culturas em que é fomentado, é assim. A gente falou sobre isso, não falou? Não. Eu acho que falámos sobre isso, falámos. E eu contei-te aquela experiência que tive, uma delas, quando estive nos Estados Unidos. Exato. Dos gajos fazerem as palestras com isso, que o professor fazia questão de os convidar para os alunos ouvirem. Aquilo era uma cadeira de empreendedorismo e os alunos vinham e falavam sobre isso. Sobre fracassos. Sobre os fracassos. Os alunos vinham, os convidados vinham e falavam aos alunos sobre os fracassos. Sobre, olha, tenho aqui um negócio, né? O típico gajo foi ao Shark Tank, havia ao Shark Tank, agora acho que nem sei se ainda há, que é aquela coisa, aquela pool de investidores, aquele pitch, não sei o quê. Foi coisa e tal, tenho aqui uma ideia brutal, não sei o quê. E os gajos dizem, esquece lá, isso não é para nada, isso ninguém vai comprar isso. Ou então o gajo chegava lá, obviamente já há 10 milhões nisso, pá, isso é uma ideia brutal, vamos agarrar nisso já. E portanto, o gajo se calhar até falhou 10 vezes, mas acertou uma e assume que ele acertou aquilo, pum, explodiu. Pronto. Aqui só vais falar naquela que acertaste, nunca vais falar nas outras que falhaste. Bem, tu falhas, tu falhas, eu falho, toda a gente falha, né? Somos todos humanos, portanto toda a gente que anda, que investe, ou que tem negócios, eu já tive empresas que ao fim tive uma empresa, por exemplo, que ao fim de um ano e meio tivemos que fechar a empresa. Uma área completamente diferente, não tem nada a ver com a área financeira, nem nada. Tivemos que fechar a empresa. Tive empresas já da área de turismo que vendi, ok, não correram mal. Tive empresas da área da consultoria que e às vezes nem é questão de dizer assim, é o mercado é isto ou aquilo. Às vezes é as pessoas que não estão alinhadas ou há várias razões para os negócios não irem bem. Não é, às vezes até são internas, ou contrataste a pessoa que não era aquela pessoa que tu achavas que era, ou que a tua expectativa era uma e a pessoa, o alinhamento é outro. Há mil e uma razões, e essas... E isso, tu aprendes muito com isso. Aprendes muito com os falhanços que tens. Tu certamente, compraste um imóvel e aquilo correu mal, não sei o quê, aprendeste uma série de lições, mais até nunca aqueles que correram bem. E aquelas lições, agora, tu tens que ser inteligente o suficiente para dizer assim, eu vou pegar nisto, eu vou tentar não repetir. Eu já sei que aqui a coisa dá um resultado. E vais lá para outras situações. Exatamente, aprendes com isso. Pronto. E é um bocado por aí. Agora, é muito mais fácil estar de lado a criticar quem faz. Porque quem faz, na bancada é sempre, o treinador da bancada é sempre o gajo, o gajo devia ter metido aquele e não do outro, e se isso ganhava e tal. Não, isso é porra no fim do jogo. O jogo acontecia. Depois de feito é fácil. Depois de feito é fácil. E portanto, não sei o quê, olha, estava-se a ver que aquilo era uma ruína e não precisava para nada. Então eu fui comprar aquilo para quê? Pronto, mas eu comprei a outra e aquela e na altura era uma localização diferente. Era o mercado todo mudou, houve aqui um shift, houve qualquer coisa e fez com que, pronto, eu não me percebi bem, pensava que o mercado evoluiu mais depressa que aquilo que eu pensava, ou mais devagar. Pronto, quem faz, corre sempre o risco. Corre sempre o risco. E muitas vezes, e a nossa cultura nisso também é muito, enfim, é o que é, é muito mais de criticar quem faz do que fazer, porque com medo da crítica. Depois aparece logo aquela figura que é de, então bem te disse. Eu não te disse que não ia dar. Eu avisei-te. Eu disse-te logo. E às vezes até na família é essa cultura de, para que é que tu foste meter nisso? Para arranjar um emprego, Arranjar um empregozinho certinho, agora estás aí com essas coisas de investir e coisas, empresas e coisas, não sei o quê. Isso, só deixa disso. Não te metas nisso. Eu sou assim, gosto assim. Pronto. E se calhar se houvesse mais pessoas assim, digo eu, não é? Sou eu a dizer. A gente falou um bocado disso na nossa conversa. Já agora depois também vou deixar o link dessa conversa, que acho que dá pouco. É tipo um
capítulo 2 É parte 2. desta temática. É parte 2. Tem a ver com Mas isto. tu interrompe-me e faz-me perguntas, direciona-me para onde tu queres que eu vá, porque senão eu sigo e nunca mais acabo. Pá, aqui os temas são livres, não temos aqui nenhum guião. Temos aqui algumas perguntas depois do pessoal do Imo for All, mas também não são coisas por aí além. Pá, em termos, se calhar, também não querendo tornar isto aqui muito técnico, mas em termos de imobiliário, vocês têm os vossos clientes e não digo quais são as principais perguntas, que deve ser, não sei o que das mais-valias, e lá por aí fora, mas onde é que vem que as pessoas não olham, não veem algumas estratégias, algumas sensibilidades e que na maior parte dos casos, ou para a maior parte dos vossos clientes, ou quem tu ajudas, essa pequena informação faz uma grande diferença, sabe? É valioso. Coisas tão simples como as instruções das obras, como sei lá o pessoal. Penso, de certeza que é uma pergunta que recebes muitas vezes, que é se devo abrir empresa ou não, e se calhar perde-se mais dinheiro na empresa ou paga-se mais impostos na empresa para os nossos objetivos do que o contrário. Diz aqui algumas 3, 4 sinais de Ribeiro que... Bem, essa é assim, claramente, eu por acaso nunca fiz essa estatística, até porque isso tinha que tomar notas de cada vez que falo com pessoas e há tanta vez. Sim, mas tens a noção das chamadas... Tenho a noção das consultas e mesmo das perguntas que colocam por e-mail, tenho a noção disso. Nós temos aqui, se calhar convém fazer aqui uma explicação prévia, nós temos sensivelmente aqui dois tipos se quiseres, dois segmentos de clientes, que de vez em quando migram de um para o outro, que é, nós temos o cliente de consulta pontual, que aliás acho que foi onde a gente se conheceu, porque tu fizeste uma consulta comigo. Uma vez fiz há 2 anos ou 3 anos. Pronto, há esse modelo, que é o modelo one shot, ou seja, tu tens um conjunto de questões, ou uma questão, ou tens uma dúvida, ou queres te lançar, ou tal, ou já te lançaste, mas tens questões desta área mais fiscal e financeira, como é que faço, não faço, quase aqui como, às vezes muito isto que é, como é que eu faço esta viagem, né? Tipo, que veículo é que eu faço, o que é que eu faço, se existem opções, que opções é que existem, como é que eu faço, pronto. E esse cliente é um cliente que muitas vezes contacta, ou que a maior parte deles que têm o livro, compraram o livro, leram, mas depois não encontram lá uma resposta para a pergunta que têm, que é obviamente o livro responde a um conjunto de perguntas, mas não responde à pergunta do Ricardo, ou do Joaquim, ou do Manuel, porque aquilo é um caso muito específico. E portanto há esse cliente que nos chega, nos contacta e que marca uma consulta, e é uma parte significativa do meu tempo é fazer essas consultas. Portanto é uma consulta, é assim mal a comparado, porque eu não sou médico, nem tenho jeito nenhum para isso, nem nunca serei, porque tudo que meta sangue para mim é uma complicação. Portanto, mas é uma consulta tipo médico, ou seja, vais ali, consultas, metes as tuas questões, eu esclareço. Às vezes pessoas um bocadinho mais estruturadas levam um Excelzinho com as contas. Então, estamos ali um bocado uma hora e meia a discutir sobre aquele caso concreto, como é que se deve fazer ou não. E depois há outro tipo de cliente, que é um cliente de continuidade, que é o cliente, neste caso na W, na nossa estrutura, a gente acompanha a nível de contabilidade e parte financeira e parte fiscal, e que acompanhamos. O modelo é um bocado, a pessoa paga um X mensal e a gente acompanha, há um FII mensal, e nós acompanhamos o cliente nessas decisões que ele, a partir de determinada altura, vai ter que tomar, ou vai tomando, e a gente vai acompanhando e vai, não, assim, assado. Isto é um bocado assim. Eu comparo isto, faço aqui um bocado a metáfora. Imagina que, num caso, isto é um rally, né? Faz conta que é um rally, é uma prova automóvel, ou o que for. Num caso, eu faço a primeira etapa com a pessoa e ensino a pessoa a fazer o resto. E a pessoa o resto faz sozinho. Né? Às vezes o que acontece, isso acontece muita vez, está a começar a acontecer, se calhar, portanto, o livro tem 2020. Foi antes da pandemia, foi apresentado em fevereiro. Foi editado ali mesmo em 2019 no final, e depois a apresentação, por causa de uma questão de agendas e tudo, foi ali no início de 2020. E o que está a acontecer agora, neste cliente de one shot, no outro é diferente, ou seja, mas neste cliente de one shot está a acontecer as pessoas voltarem a fazer consultas. Ou seja, fazeres quase a segunda volta. Sim. E a pessoa falou contigo há um ano e meio, 2, 3, e agora quer falar contigo outra vez. Não ficou bem coisa, ou porque entretanto as coisas evoluíram, não mudaram sentido, ou mudaram, ou tal, ou agora tenho esta questão mais que na altura não esclareci. Pronto, isto está a acontecer. E pronto, é curioso observar esse fenómeno. Mas há muito cliente que foi cliente de uma vez. Eu tive uma consulta, esclareci aquilo que era possível naquela altura, falou-se e a pessoa foi, nunca mais vi a pessoa, nunca mais ouvi falar da pessoa. O que tem acontecido muito também é este tipo de cliente migrar, ou seja, o tipo de cliente do one shot, vamos chamar assim da consulta, migrar depois para a continuidade. Quando de facto a pessoa está numa fase
Isto pode ser imediato ou não, tem acontecido várias situações, que é tu fazes a consulta com a pessoa, ajudas a pessoa a definir, a pessoa faz-te essas perguntas, olha, acha que eu devo fazer uma empresa, o que é que eu posso lhe dizer, não sei o quê, o que é que eu quero fazer, e sabes também essa questão, que é, se calhar tens que ir um bocadinho atrás e dizer assim, mas o que é que quer fazer exatamente, o que é que se sente bem a fazer, é rendimento passivo ou é rendimento mais ativo? Cada aquilo que a gente falou, tu já não sentias muita pica de fazer rendimento só passivo e tinhas aquela coisa de, era a história do empreendedor imobiliário, que era fazer uma coisa um bocadinho mais evoluída. Muita gente tem um bocado essa coisa do rendimento passivo. Ok, rendimento passivo. Mas como é que quer fazer? Quer fazer sozinho, quer fazer com alguém, quer fazer com a minha mulher, ou quer fazer com o meu primo, ou quer fazer com o meu irmão, não sei, pronto, isso já muda um bocadinho a coisa. Pronto, se há aqui mais alguém, se calhar temos que pensar numa sociedade, porque de facto, ok, pode-se fazer em copropriedade, mas depois complica, depois as despesas para dividir, não sei o quê, é tudo uma grande chatice. Se for numa empresa já é diferente. Não quer fazer sozinho, pronto. Portanto, a questão da pergunta, neste cliente, primeira fase, digamos assim, one shot, que às vezes não passa para a segunda, da consulta, se tu me perguntares assim, qual é a pergunta que mais te fazem? Claramente essa e eu digo isso até nos conteúdos, volta e meia, empresa ou não? Empresa ou não? Isso é a pergunta, se calhar está em primeiro lugar destacadíssimo com 50 pontos e o segundo classificado é para aí com 10. Ou seja, é o campeão de todos os anos isso. Essa é a pergunta mais, deve ou não fazer uma empresa? E eu às vezes vira coisa um bocadinho ao contrário, não é se deve ou não, é quando é que deve fazer. Se calhar no seu caso, pode não ser agora, mas pode ser mais à frente. Ou pode até nem ser, depois depende de cada caso. As segundas questões é essa, por exemplo, há muita gente que aparece de parte do arrendamento, ou seja, muito investidor que quer adquirir imóveis para arrendamento, para rendimento passivo, e aí é um bocado a história de o que é que eu posso deduzir? O que é que eu posso deduzir de despesas pessoalmente? Mas isso acaba por colocar outra questão. Então, se eu fizer uma empresa, pronto. E depois aí há uma questão aqui na parte do arrendamento que é muito relevante, e eu no primeiro livro não coloquei lá nada sobre isso, propositadamente, não foi por esquecimento, é porque é uma questão um bocadinho técnica, mas fui forçado na segunda edição a colocar, fui forçado entre aspas, ou seja, as pessoas é que te conduzem para onde, no fundo, as pessoas é que precisam de necessidades, transferência fiscal. Exato, isso. Calcanhar daquilo. Transferência fiscal. Porque eu não sei o quê, com o meu primo e tal, fazer a minha empresa. Atenção, ok, fazer a minha empresa, mas é só arrendamento. É que se for só arrendamento há aqui um problema. Um desafio. Eu não gosto de problema. É um desafio. Que é esta questão da transferência fiscal. No limite, a gente faz a empresa e a transferência fiscal, para quem não sabe, genericamente eu tendo uma empresa, se cai na transferência fiscal, sou tributado no IRS na mesma, ou seja, a empresa fica isenta de IRS, de IRC, desculpa, e o rendimento cai na esfera do sócio. Ou seja, o lucro da empresa é tributado no IRS. O lucro da empresa eu pago, exatamente, ou seja, eu estou a fugir atrás ao IRS e depois acabo por ficar na mesma, ou pior, porque depois tenho uma empresa, tenho o trabalho que a empresa dá e não sei o quê. Custos fixos da empresa, essa coisa toda. Portanto, fico pior que o que estava. Isto para arrendamento. Então não vou entrar aqui mais por nós técnicos, não vale a pena, mas pronto, há ali umas condicionantes. E portanto, há formas de mitigar isso? Há, com certeza. E é essas formas que eu explico. Olha, existe esta hipótese e esta e esta. Para o seu caso, alguma delas dá? E a pessoa diz-me assim, não. Então se não, esqueça a empresa. Não vale a pena. Não, essa dá. A questão de ter mais sócios, por exemplo, é uma. Ou a questão dos rendimentos poderem ser combinados com outros rendimentos. E a questão dos 50%, a média dos 3 a não sei o quê, dá para fazer isto ou é mesmo só arrendamento e não há mais nada aqui para coisa? Não é mesmo só arrendamento e eu sou o único sócio. Nesse caso, temos um problema. Já deixámos de ter um desafio, temos mesmo um problema. Problema? Não, caso se fazer uma empresa. É uma decisão, não é? Uma decisão, ou seja... O seu problema é se a pessoa já tiver... Exatamente. Se já tiver... Também acontece. E aí é um problema. Pronto, aí é um problema porque, de facto, enfim... Aí já não, a empresa já está e os imóveis já lá estão, portanto aí já não dá para fazer nada. Não dá para fazer, quer dizer, dá sempre para fazer, mas dá mais trabalho. E custa dinheiro. E custa mais dinheiro. Mas se a pessoa ainda não fez a empresa, a questão aí que eu digo é não, então se é só para isso, se calhar é melhor você não fazer a empresa. Porque aí a questão da transferência fiscal é um desafio que se pode transformar num problema, no seu caso. Portanto, diria que essa parte, isto que tem a ver com o arrendamento, é esta questão. Outra questão também que me fazem muito, estava a lembrar até esta semana as consultas que fiz e em 3 delas colocaram-me essa questão, por acaso foi curioso, mas já me colocaram mais vezes, que é eu compro e revendo. Então e a partir de quantos imóveis é que passa a ser isto porquê? Antes disso, a questão de, mas a ideia é fazer reabilito, depois revendo e tal. E eu pergunto, mas isso é para fazer, é para estruturar enquanto um negócio, é uma coisa que é para fazer,
Não, eu quero, a minha vida é isto, eu quero fazer, a minha vida é isto ou não? A minha vida ainda não é isto, mas eu quero que seja. E eu digo, então quer dizer que isso vai ser a fonte de rendimento principal e vamos ter aqui uma cadência. Então é assim, isso não dá para fazer, ou seja, não dá para fazer, não. Fazendo isso repetidamente, isso não pode ser feito como revenda de uma segunda habitação ou de uma primeira habitação. Isso é uma coisa que é um negócio, isso é de um negócio, já não tem a questão dos 50% As mais-valias. exatamente, isenção no IRS, e portanto, das duas, uma, ou tem que abrir atividade na categoria B e fazer isso pela categoria B no IRS, se não quiser abrir empresa, ou então tem que abrir uma empresa para fazer com essa atividade, no objeto social, no CAI, não sei o quê, e fazer revenda de imóveis, e está tudo bem. Mas eu assim já não tenho os 50%. Pois não. Os 50% não existem para negócio. Para esse negócio. Existem para vendas esporádicas. E portanto, e isso é uma questão também que colocam que é, então e quantos imóveis, qual é que é o mínimo, quantos imóveis é que eu vendo? Assim, isso neste momento não há provavelmente um mínimo. Acho que vais ver. Acho que vai ver que alguém me disse, agora há uns dias, disse-me que isso agora, que a legislação ia mudar e que ia haver um mínimo de imóveis. Pronto, foi isso, foi. Mas isso, pronto, está sempre essas coisas, estão sempre a evoluir. Eu acho que nesse sentido, por acaso, era uma evolução, devia de haver aí uma regra. Eu gosto sempre a favor de haver regras, que acho que é sempre melhor. Assim, uma coisa que fica muito no limbo, é sempre. Sim, não há de facto. 3, um faz no início, no final. Depois fez, não sei o quê, depois se não há uma história para contar, é uma gaita. Depois, já agora, é uma gaita. O que é a gaita? A gaita é que aquilo, no caso do IRS, é corrigido, os 50%. Ou seja, em vez de eu pagar IRS sobre 50% da mais-valia, vou pagar sobre 100%. Basicamente é isto. Depois se o dinheiro já não estiver na conta, mas chatice. Pois, aí é que é a gaita. Aí é que é a verdadeira gaita. Que é se o dinheiro não estiver na conta e, entretanto já gastei, já comprei outro imóvel. Pronto, isso agora temos que resolver esse problema. Se for imóvel, ainda vai que não vai agora para comprar um carro, umas férias. Não, pois isso é pior. Isso é pior. Portanto, essa é uma questão que colocam muito. Outra questão que colocam muito também é, aqui se calhar um bocadinho mais pessoal, mas que as pessoas tentam transportar isto quase para a parte também do investimento, que é então se eu comprar agora, isto também não é mais valias. Se eu comprar agora uma casa e mudar-me para lá, quanto tempo é que lá tenho que estar para poder reinvestir o dinheiro? São as mesmas perguntas, é impressionante. E é assim, também lá está, não existe um que acho que também, entretanto, este ano eles querem mudar isso. Já fala 6 meses ou 3 meses. 6 meses, assim, a prática, é o que eu digo, olha, é assim. Nós sabemos da prática do terreno, daquilo que as finanças normalmente consideram, no mínimo, são 6 meses. Portanto, e se fazer uma coisa, mudar para lá um mês e depois esqueça isso, que eles não vão aceitar. No mínimo 6 meses e uma história boa para contar. Ou seja, se for preciso fazer uma exposição, não sei o que, tem que explicar porque é que aquilo aconteceu, tem que haver uma história que diz, na questão da casa, coisa, foi, troquei, não sei o quê. Agora, fez isso uma vez, fizer a segunda, ou seja, de 6 meses andar aqui a trocar de casa, esqueça isso também não vai resultar. Pronto. Que esta, e depois, atrás desta pergunta, vem outra pergunta que é, pronto, então não sei, então eu pego nesse dinheiro, até eu pego nesse dinheiro e depois tenho que, aliás, vem duas. Depois compro outra casa, mas não é a minha casa, se não é a sua casa também não vale a pena estarmos com isto, porque é assim, o reinvestimento da habitação própria permanente pressupõe que eu pego no dinheiro e compro outra casa, dependendo do prazo. Para a habitação própria também. Para viver lá. Mas eu coisa não estava a pensar. Pronto, mas estou a viver lá, se o morado fiscal não é lá, não tem contas de água de luz, não sei o quê, quer dizer, vive lá ou não vive? Não sei bem, se calhar sim, não. Eu começo logo a perceber que, pronto. Então, se não é, o que eu faria era não meter nesse cambalacho, que isso vai dar asneira. Depois a outra questão é, então e o valor? Mas o valor de reinvestimento é o valor da mais-valia ou o valor da venda? Também fazem muito esta pergunta. Imagina, vendes uma casa e ganhas 100 mil euros nela, mas vendes por 300. O que é que tu deixas reinvestir para não pagar nada? É os 300 ou os 100? São os 300. São os 300. Pronto. Mas há muita malta que pensa que é só os 100. Não, reinveste a mais-valia. Não, você tem que reinvestir o valor de venda. Mas o resto era financiado, não é? Depois também mete essa questão. Isso agora é história que veio agora no pacote de habitação, que é a possibilidade de... Aliás, fizeram uma pergunta, esta semana fizeram essa pergunta e eu respondi exatamente, olha, o que está na medida, diz lá de facto, agora, como é que isso acontece? Porque a medida, entretanto, era... como é que era? A medida era essa questão de pegares no dinheiro e abateres num crédito de habitação, que até podia ser de outra casa. Pronto. Esta nova medida é vendas de habitações secundárias poderem amortizar. Exatamente. Habitação própria. Exatamente. É isso, não é? Mas aquilo depois, neste caso específico, a venda da casa já tinha sido feita em janeiro, salvo erro. E aquilo na lei diz 1/1/2023. Mas entretanto ainda não há lei. Eu quando a ver o que é que vai acontecer. Tu tinhas 30 dias 30 dias. 3 meses para reinvestir.
Epá, desculpa, Para tens 30 meses amortizar. para reinvestir, vá, para amortizar e considerado como investir. Mas então os 30 já passaram para aquele caso. Se a pessoa já tiver vendido, né? Não, a pessoa vendeu em janeiro. Sim. Ora, se estamos em maio, Uhum. já passaram os 90 dias. Só que ali não foi E, aprovado. e eles perguntavam-me assim, eles, nesse caso eram duas senhoras, duas irmãs, e perguntavam-me assim, então mas eu gosto e como é que é agora? Isso eu não sei, eles ainda não saiu a lei, é assim, o que está aqui escrito Uhum. é 90 dias, é 3 meses. Portanto, se venderam no dia 6 ou 7 de janeiro, de facto esses meses já passaram, mas como entretanto a proposta é esta, ela ainda não saiu, eu não sei o que é que vem aí, não sei se vai retroatividade, se vai, não faço ideia. Portanto, o espírito da coisa é 3 meses, neste caso, para a frente, sendo que no vosso caso, e na proposta fala em 1 do 1, portanto, todas as casas vendidas a partir de 1 do 1, naquele caso era a venda de janeiro, tinham 3 meses para ir ao banco e amortizar o crédito. Mas como ainda não há lei, como é que a gente fica? Não é? Depois foi com retroativos, a retroativos que é a data de aprovação. Mas a data de quê? Como? Lá está, por isso é que estas coisas não são. É o quê? Estamos em maio, é que se isto é o quê? Yeah. Mas isto para dizer, perguntas, mais perguntas que façam. Portanto, essa das mais-valias é mais ou menos isto. Do Empresa arrendamento, não abrir, mais valias. Pronto. abrir empresa não abrir é de longe a que fazem mais. Se calhar também tem um bocado a ver, pronto, isto, a minha amostra está de certa forma inquinada. Porque se calhar tem um bocadinho a ver também no estágio, ou seja, no momento em que as pessoas falam comigo. Porque se calhar essa pergunta Uhum. é a pergunta que mais motiva a que as pessoas falem comigo. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Ou seja, Sim, mas mesmo. pode não ser uma amostragem, não, isto não é nada científico. Eu estou a Sim, falar mas tu isto estavas aqui. a fazer as perguntas e, por exemplo, esta de revestimento de mais-valias, a de abrir empresa ou não, também é que mais colocam a mim. Aqui. Embora não seja fiscalista, nem passo nada dessa imagem, mas mete esta pergunta, seja pessoas que já têm imóveis ou que querem pensaram agora em investir em imobiliário. Olá, Ricardo, eu gosto dos teus vídeos, devo abrir uma empresa. Fazem muito. Essa é que fazem mais. Isso é sem dúvida. Ou seja, no fundo, é. As pessoas precisam de ajuda. Eu noto isto muito. Às vezes nem é tanto. As conversas das consultas derivam muito para isto. E já, assim, eu já fazia algumas consultas antes do livro, mas depois do livro, eu estou na área do imobiliário, estourou. E o que acontece é, muitas vezes, as pessoas vêm com algumas questões, não é? Mas são questões às vezes até um bocadinho desgarradas, ou seja, são assim coisas. E eu tento juntar ali um bocado a coisa, ou seja, vamos lá ver se a gente resolve essa amálgama, porque se calhar por trás disso há dúvidas mais profundas, que é do tipo, mas o que é que exatamente, qual é o objetivo e quanto tempo? Mas é que a independência financeira daqui a 5 anos é complemento de reforma, é o quê? Quer deixar o seu emprego, não quer? Se calhar é por aí que a gente tem que começar a perceber se, do ponto de vista financeiro, o que é que, se eu tenho 40 anos, o que é que eu quero fazer até aos 50? Ou como é que eu vejo a minha vida financeira daqui para a frente nos próximos 10 anos ou 5 anos? Pronto. E tento um bocadinho puxar para as pessoas nesse sentido, porque é assim, isso, às vezes esse direcionamento, humildemente, não estou aqui a dizer, não sou nenhum guru da coisa, estou aqui a ensinar as pessoas a serem fazer ajuda a própria pessoa depois a saber procurar ajuda aí em frente. E não é só isso, é as perguntas que a pessoa está a fazer, que são essas mais concretas, por trás há outras que a pessoa ainda não respondeu, que são mais importantes que estas. Não é? Quando diz assim, a questão da mais-valia, não sei o quê, mas qual é o objetivo? Qual é o objetivo? O objetivo é que é fazer esse negócio. É que se esse negócio é uma coisa, se é fazer isso uma vez por outra, é outra. Não é? Portanto, vamos primeiro perceber para onde é que queremos ir, qual é o destino, e depois é que vamos perceber que viagem é que temos que fazer. Eu acho que temos que começar por aqui. E muitas das vezes acontece, também acontece pessoas já virem com este pensamento bem estruturado, às vezes já me aconteceu tudo. PowerPoints bem feitos. Tive aqui há uns tempos um cliente que fez mas uma coisa muito bem feita, com gráficos, com tudo, ou seja, um planeamento daquilo que ele já tinha feito, com divisão de despesas, com aqueles gráficos dos queijinhos, não sei o quê, com aquilo que eu pensava fazer, com previsões de receitas, com cadência de aquisição de imóveis, uma coisa muito bem estruturada. A formação da pessoa também tinha muito a ver com esta área, ou seja, a pessoa trabalhava em multinacional, na área financeira, e começou a fazer isto há 3 ou 4 anos e agora achou que era um momento dedicado para falar comigo sobre algumas questões, mas já traz informação muito, muito estruturada. E tu disse, notas logo, disse, desculpe lá, posso perguntar o que é que faz? Eu sou não sei o quê, do financeiro, não sei. Pronto, percebe-se logo cá aqui, não é? Ou seja, mas isto não é o padrão. Pronto.
um Excelzinho organizados aparecem já bastantes pessoas, mas talvez ainda aparecem muitas pessoas que estão no zero. Estão no zero. Estas perguntas, por exemplo, muitas delas, aquelas que tu estavas a referir, são perguntas que as pessoas fazem, mas não é por serem as perguntas mais importantes no caso delas, é porque ouvem outros a fazer. Ou seja, houve alguém a fazer-te a pergunta a ti, ou nos via coisas e que tu falas, ou que a gente está agora aqui a falar, e vão fazer essas perguntas a mim. Porquê? Porque eu estou a falar delas aqui. Mas eu estou a falar delas aqui. Alguém, né? Mas ele tem empresa aberta. Empresa aberta. Pá, esta empresa, pá, não sei o quê, o gajo disse que era muito bom e não sei quanto. Ou vendeu não sei quantos e disse que teve 50% de isenção, coisa e tal, não estou a perceber bem como é que é isso e tal. Ou seja, são questões que no fundo andam por aí no ar, mas que é preciso, às vezes, puxá-las do ar para a pessoa e dizer assim, isto faz sentido para si ou não faz? Na minha opinião não faz. Eu, no seu caso, eu faço sempre este exercício de empatia que é passar para esse lado. Para esse lado, neste caso, mas No caso do cliente. não no teu caso, mas no caso do cliente. Eu, no seu caso, fazia isto. Não fazia a empresa agora, fazia daqui a 2 anos. Se mantivemos este plano. Ou não fazia de todo. Ou fazia já. Pá, faça já a empresa. Então você já tem uma coisa, pá, já tem não sei o quê, já tem isto, já tem aquilo. Quer uma estrutura, quer empregar uma pessoa, sei lá, quer qualquer coisa. Pá, então vamos lá fazer a empresa. E de facto vale a pena. Mas pode não valer. Isto é... Ou seja, isso é muito mais importante, essas questões mais de organização, do veículo de investimento que a gente usa, da forma como a gente faz a viagem, é muito mais importante do que estar a analisar pormenores de, mas e tem isso, coisa, não perceber uma casa no Maru, tenho me dizer, pá, pode ter, a gente pode discutir isso a seguir. Isso é o passo a seguir, já é na fase de discussão. Mas é discussão bem... Não é bem... Só você vê-se a fazer reabilitações. Às vezes você vai dizer, você gosta de pó? Gosta de apanhar pó? Gosta de ir lá para a obra e coisa? Gosto de pouco. Então se calhar... Andar atrás de empreiteiros e... Andar lá a ver e coisa, e quer, e gosta disso, andar lá. Então se calhar é assim, se quer investir no imobiliário, mas não quer andar no meio do pó, se calhar é melhor procurar imóveis novos. Sim, há coisas mais recentes. Gosta de decoração e... isso gosto. Então se calhar é mais por aí. É mais essa onda. Se você não gosta de pó, não gosta de andar lá metido no coisa, nas obras, andar ali, zuma, o potencial se calhar é maior. Mas é assim, mas é preciso gostar. Porque uma pessoa tem outra empresa qualquer, agora quer-se pôr a fazer compra e revenda. Isso é uma empresa nova. Se acha que vale a pena, a vossa empresa de design gráfico, você trabalha 10 horas por dia e agora vai meter-se a acompanhar obras, a ligar a não sei quem. E relacionado com isso há outra questão também. E já faz dinheiro na gráfica. Já faz dinheiro na gráfica e há outra questão também que é do tipo assim, então mas eu pronto, faço fazer revenda de imóveis e tal, não sei o quê, mas pronto, eu tenho aqui imóveis, já tenho em meu nome e tal, agora crio empresa e faço a revenda na empresa e não sei o quê. E eu digo assim, então mas pergunto eu, então mas esse imóvel está alovacados ou não, em financiamento? Então como é que você passa o imóvel para a empresa? Tem que se passar. Pois, como é que você revende um imóvel da empresa? A empresa não pode vender uma coisa que não é da empresa. A empresa só pode revender um imóvel que é da empresa. Para ser da empresa você tem que vender, ou você não consegue vender. Mas mesmo que conseguisse, vamos lá ver se vale a pena ou não. Depois há mais valias. Esse imóvel valorizou ou não valorizou? Valorizou não sei qual. Então se calhar aqui também não... Pode ser tributado na empresa. É preciso perceber. Às vezes vale a pena. Ainda há, por exemplo, neste caso em específico, uma curiosidade. Eu tenho um imóvel nome individual, meto-o à venda através da empresa, tipo uma promessa de bem futuro, e depois vem-me um comprador final e no dia ele compra-me à empresa e a empresa no próprio dia compra a mim individualmente, liquida a dívida ao banco e a coisa acontece uma a seguir à outra e basicamente vou ser tributado na mais-valia na empresa e o imóvel está a nível pessoal. Vais ser tributado na mais-valia na empresa, mas também vais ser tributado se tiveres mais-valia a nível pessoal, porque quando tu vendes, tu transmites o imóvel. Podes vender a preço, compraste um imóvel por 100, hoje vale 300, vendes à empresa por 100 para depois a empresa vender ao... Podes. Mas também podes-te arriscar a que as finanças venham dizer então, como é que é? Preço de mercado. Porque aí há uma relação especial entre ti e a empresa, ainda por cima. Pronto. Não querendo amassar as pessoas, mais uma vez, há uma coisa que se chama preços de transferência. Não tem diretamente a ver com o imobiliário, mas é uma coisa que tem a ver, no fundo, com isto. O nome nem tem, pronto, mas é o nome que é. Havendo uma relação especial entre, neste caso, uma pessoa e uma empresa, se tu és sócio da empresa, é uma relação especial, ou seja, gerente ou o que for. Tens que praticar, quando tu vendes alguma coisa à empresa, ou vice-versa, também ao contrário, também é igual. Ou seja, a empresa te vende alguma coisa a ti, tem que praticar preços idênticos àqueles que praticaria se fosse outro cliente qualquer. Sim. E tu tens que conseguir comprovar isso. Ou seja, se fores confrontado com se as finanças disserem, mas ok, olha, desculpe lá, mas isto o preço de um imóvel, coisa aqui é X. Se fores confrontado com isso, tens de ter maneira de provar que... Sim. Não. Ou seja, isso é planeamento fiscal agressivo. Se fizeres uma coisa dessas
ou é abuso fiscal, ou seja, pode ser uma coisa dessas e isso não tiveres maneira de defender, digamos assim, tens que ir pagar, ou seja, no limite podem-te corrigir o IRS para tu pagares a mais-valia que não pagaste logo no início, portanto acabas por esse efeito de ficar perdido. Sim. Portanto, não, Está aí porque a vida, a lei já porque. pois. É um bocado a história da transferência fiscal, é uma norma de abuso. É exatamente, porque se tu crias a empresa como veículo para ter os imóveis e depois os imóveis geram rendimento da empresa, mas na realidade são teus ou são da empresa porque tu vendeste para a empresa, é o que vai acontecer. E nesse caso aconteceria o mesmo. Portanto, Exato. ou tu vendes a um valor e tudo seguido é uma coisa assim muito, ou seja, tudo ali no mesmo dia, tudo numa semana. É ali uma red flag autêntica. É uma red flag. Portanto, isso é... A gente tem que pensar assim. Eu gosto sempre de pensar assim. Do outro lado, além do sistema ser um sistema muito eficiente, de facto aí em Portugal estamos no topo, o sistema das finanças é muito eficiente, o tratamento de dados, tudo é tudo muito, podia ser obviamente muito melhor, mas já é uma máquina bem aliada, as pessoas estão lá também pensam, né? Olham para as coisas, eu gosto de pensar que eles também pensam. Se virem uma coisa dessas, se tu visse uma coisa dessas, o que é que tu dizias? Sim, tá. Igual. É direto. Portanto, temos que ter algum bom senso. É um bocado aquela história de mas eu agora mudo para a casa e depois estou lá 2 meses e depois revendo a coisa e depois faço e aconteço e não pago nada e tal. Não digo nem passo, mas não é escalável, não é uma atitude. Não é uma coisa que tu fazes uma vez e portanto não tens escala e se tu consegues nunca escalar uma coisa dessas porque é apanhado na curva, logo na segunda curva já é apanhado. Despista-se, pronto. E portanto aí é assim, eu costumo chamar a isso um bocado a chique espertice que às vezes se tenta fazer, mas isso não acontece só cá, acontece em todo o mundo, isso faz parte do sistema. Mas, Há que gerir. Há que gerir. Isso depois também depende da operação, depende do interesse, enfim, depende de muita coisa. É só do depende, que eu costumo dizer muito. Tudo depende, não é? Tudo depende. Então, temos aqui a questão de transparência fiscal e entre empresas, mais-valias, pergunta de mais-valias, essa é uma delas. Tínhamos aqui uma terceira. Pacote de habitação, será? Não. Já falámos um bocadinho. Já falámos um bocadinho, sim. Não dá para falar nada em específico. Não dá para falar em específico, não. Portanto, isso não temos aqui grande coisa para discutir, mas, ou seja, estamos aqui nas perguntas que mais te nas perguntas. E depois que mais, ou seja... Então deixa lá recapitular. Portanto, era a questão da empresa, que largamente... Era essa, criarem uma empresa. Investimento de mais-valias. As questões das mais-valias também já falámos naquela história de, pronto, eu estou mas eu vou viver para a casa, não sei o quê, pronto. Também é o que é. A questão no arrendamento das despesas que se podem deduzir, ou por exemplo, ou o que é que se pode... Isto depois liga um bocadinho com a primeira pergunta, que é então em uma empresa posso deduzir mais coisas ou posso deduzir a mesma coisa que deduz no IRS, no caso de rendimento passivo. Pronto. E isso também colocam. Depois temos a questão da transferência fiscal, mas vamos supor que a transferência fiscal se mitiga naquele caso, está resolvido, ok. Então o que é que eu posso deduzir? Assim, e aquilo que eu respondo é, ok, basicamente do ponto de vista fiscal, o resultado, e eu explico isso de certa forma também no livro, no curso também falo disso, no curso falo um bocadinho mais até, no curso que saiu, online. Do ponto de vista fiscal, o resultado que tu tens real, vamos chamar assim, ou seja, o resultado, quando digo resultado é o lucro que essa atividade te dá, o lucro ou prejuízo, pode ser uma coisa, e há que ter noção disso e nunca se esquecer disso, pode dar prejuízo, mas pronto, em termos do resultado que essa atividade te dá, em termos de, ou seja, potencialmente é mais próximo do real numa empresa, é mais próximo do real do fiscal. Exatamente porque tu numa empresa consegues colocar despesas que no caso individual não consegues. Gasolinas, deslocações, sei lá, tu próprio diz assim, eu estou aqui, eu faço isto, não sei o quê, mas se fazes isso tu próprio, no limite devias ter um salário, um rendimento por fazeres isso, porque no fundo há aqui um custo de oportunidade, para fazeres isso, ou fazes tu ou contratas alguém para fazer. Imagina alguém para andar a ver os imóveis, a fazer visitas, o que for. Portanto, se tu colocas o teu tempo a isso, no limite tens que quantificar, depois se pagas ou não pagas já pode ser uma questão diferente, mas tens que quantificar o teu tempo. E tu numa empresa quantificas esse tempo e traduzes esse tempo num salário, por exemplo. No caso individual isso não existe. No caso individual, basicamente, se tiveres imóveis de arrendamento, podes deduzir o IMI, podes deduzir o condomínio, podes deduzir umas obras que faças e pouco mais, né? Ou se tiveres, por exemplo, a conta da luz e da água, pronto, enfim, é dentro daquilo que ia dar a volta daquilo e mas eu vou mobilar a casa, pois já não dá. Mobilar não dá. Mas eu vou decorar a casa também, vou colocar eletrodomésticos, não é nada disso, já está fora. Numa empresa, isso dá tudo. Dá tudo, mas não dá tudo. Às vezes, isto também é uma pergunta que me fazem. Não é que faço esta pergunta, a pessoa percebe e às vezes a pessoa não percebe esta diferença, que é a diferença
no fundo, capitalizar esse custo e deduzir o custo. Uhum. O que é que isto quer dizer? No caso do arrendamento acontece muito alguém comprar um imóvel e depois fazer obras e depois arrendar. No fundo é um bocadinho o que tu fazes também, ou pelo menos parte do que tu fazes. E a questão aqui que tem a ver com esta dedução das despesas é assim: qual é a diferença? Se eu tiver a pergunta é: se eu tiver uma empresa, como é que isto é tratado? Ou seja, posso deduzir mais despesas, o âmbito é maior, mas a dedução é diferente com algumas delas. Porquê? Porque se tu fizeres, por exemplo, no caso do IRS, tu fazes obras num apartamento e podes deduzir essas obras na totalidade, naquele ano. No fundo é uma loja, até 6 anos podes reportar, pronto, mas no limite, imagina, num caso académico, tens as rendas são iguais ao valor das obras, tens zero resultado e não pagas IRS naquele ano. No caso da empresa é um bocadinho, exatamente, é um bocadinho diferente. Capitaliza o ativo, não sei o que. Deprecia. Ou seja, aqui eu utilizo a expressão capitalizar porque, não sendo tecnicamente, a mais correta é depreciar. É uma capitalização, digamos assim, de custo, que é uma coisa um bocadinho estranha, mas pronto. Vamos esquecer a questão do termo capitalizar. O que é que acontece? O custo acaba por ser depreciado e tem uma vida útil. Custo, neste caso não é um custo, é um investimento, isto numa empresa, e portanto, imagina que tu mobilas uma casa, eletrodomésticos e tudo, e consideras aquilo tudo como um conjunto, pegas naquilo e vais dizer assim: olha, isto tem uma vida útil de 8 anos. Pronto, durante 8 anos eu não tenho que pôr aqui móveis novos, nem tenho que fazer nada nisto, porque isto aguenta 8 anos. E esse conjunto, numa empresa, supostamente vai depreciar 1/8 em cada ano. Sim. Que é os 8 anos. Portanto, é uma lógica completamente diferente. Não é a questão de dizer assim: então, mas eu recupero ou não o custo? Você recupera o custo, mas recupera o custo mais devagar, fiscalmente. Afeta cash flow, afeta essas coisas. Pronto, e afeta cash flow, porque é assim, eu, no fundo, num caso estou, no caso da empresa, estou a adiantar imposto em relação ao caso do IRS. E isto especificamente para a parte das obras com arrendamento. Estamos aqui a falar de um caso muito específico. Mas vai recuperar o custo à mesma. Mas depois existem outras questões que a empresa, ou seja, pode-se compensar ou não. Por isso é que cada caso tem que ver. Que é, por exemplo, dizem-me assim: então eu consigo fazer financiamento da empresa? Perguntam-me muitas vezes isso. A questão nem sequer tem a ver com nada fiscal. Há muitas questões que não têm a ver com a área fiscal, não. E às vezes a conversa deriva para. Eu às vezes a brincar disse: isto é que já é quase uma consulta de psicologia. Porque é verdade, é um bocado de psicologia financeira. Ou seja, quase dizer: pois eu realmente tinha pensado, mas agora você está-me a dizer isto e tal, não sei. Umas coisas, pronto. Isso às vezes deriva muito. É o que estávamos a dizer há bocado. A pergunta começa às vezes por perguntas muito concretas e depois eu começo a ir um bocadinho. Mas já cada algum tempo, né? Começo a perceber qual é, se há ali ou não. O caminho está definido ou não está. Pronto. E começo a perceber se as dúvidas vão um bocadinho ali atrás do pano. E depois começo a meter a mão aí, me meter na ferida, né? E depois começo a perceber que ali falta qualquer coisa de base para além daquelas perguntas que são ali muito da espuma. E ou seja, portanto, esta diferença entre deduzir tudo ou deduzir parcialmente, ou seja, por ano, às vezes faz a diferença entre a pessoa chegar ali e dizer: vou fazer empresa aqui. Não, a questão é assim: você, ok, fazer uma empresa acho que faz sentido, se você quer fazer isso de atividade, alguém e tal, transferência fiscal está resolvido, mas não é fazer já. Não faça a empresa já. Se fez obras, aproveita o IRS, deduza o valor das obras, e em vez de fazer a empresa já, espera um ano e a gente pode voltar a falar e fazer a empresa. Em vez de fazer já. Quando a pessoa já vem a mesma coisa, eu já fazer a empresa, não, aproveita, se fez as obras agora. Agora, é assim, depende do momento em que a pessoa fala comigo, o que é que fez e que despesas é que tem. Sim, depois põe outras coisas, né? Se calhar até compensa mais abrir a empresa que a pessoa quer começar já a fazer histórico para depois dali um ano e pedir financiamento à banca para os flips ou outra coisa. Portanto, essa questão de financiamento também é interessante. Também essa questão, eu estava-te a dizer isso, que é: então, mas a minha empresa pode fazer financiamento? Você pode, teoricamente. Agora é preciso perceber que o banco vai pôr muito mais entraves e vai querer emprestar o dinheiro a título pessoal e não na empresa. Isso não acontece por acaso, não é porque embirrância do banco. Isso acontece, não é? Eu há 40 minutos falámos disso. Há uma razão estatística para isso. Do ponto de vista estatístico, o incumprimento do crédito à habitação é o menor que existe. É muito menor do que é fazer um financiamento de uma empresa. Por isso é que o banco quer fazer crédito à habitação. É por isso. Não há questão de risco. É questão de risco. Análise de risco. Portanto, você vai ao banco. Uma empresa criou ontem. Pediu dinheiro. Ou tem ali um estofo. Tem um estofo pessoal. Ou avalizar a coisa muito bem. E tem um pai amigo e tal. Ou então é difícil. Muito difícil. E portanto, sendo financiado, é preciso perceber que esse financiamento vai ser feito a taxas diferentes.
Prazos e vai ser em prazos diferentes e, portanto, o aperto é muito maior. Por outro lado, tem a questão fiscal que pode deduzir, mas isso não vai compensar. Ou seja, aquilo que o facto de eu poder deduzir os juros num caso e no outro não vai compensar. Não é. Ou seja, se eu olhar para a perspectiva daquilo que pago, se eu olhar para o total, né, que isso também é uma coisa que diz: mas eu pago mais juros na empresa. Não, você não paga mais juros. Você, na realidade, vai pagar menos juros. Paga uma taxa mais alta, porque como amortiza mais depressa, se eu somar os juros que paguei em 10 anos aqui com os que paguei ali, que foi em 30, paguei muito mais ali. Pronto. Só que a questão é que aqui está a pagar uma taxa de juros mais alta. Embora descontando o efeito fiscal, está a amortizar mais rápido. Só que o cash flow que você tem na empresa vai... é uma perda. Basta dividir isso. É uma conta aritmética. Se eu dividir 100 mil por 10 é uma coisa, se dividir 100 mil por 30 é outra. É tão simples como isso. É tão simples como isto. Portanto, pode deduzir fiscalmente? Pode. Pode fazer financiamento de crédito? Pode. Agora, em vez de fazer isso, porquê é que você não faz outra coisa? Tem imóveis já, e há muita malta que chega, já tem uma estruturazinha, tem 4 ou 5 ou 6, ou já a coisa já vai rolar. Tem alguns imóveis que entretanto, não, tenho aqui até aqui 1 ou 2 que entretanto está pago, não sei o que coisa. Então é assim, esses imóveis, se a questão é se agora queremos escalar isso para outra, passar uma segunda fase com a empresa, fazer fix and flip e possa haver arrendamento e possa isso tudo, ok, podemos nós próprios, neste caso o meu amigo investidor, pode financiar a empresa uma grande parte, ou seja, faz aqui algumas operações, ou fez e já tem algum dinheiro de lado, coisa acumulada, ou vende agora e acumula e tem ali 200 mil ou 300 mil euros. Em vez de ir ao banco a correr, financiar-se, empresta o dinheiro à empresa e compra para a empresa. Faça isso, para começar a empresa, até porque é assim, se eu chegar ao banco com dinheiro, é diferente se eu chegar ao banco sem dinheiro. Isto não é empresa, uma empresa é nova, tá bem, mas eu chego ao banco e peço 50%. E o banco aí vai dizer, esta mal está a porrer, o gajo está-se a querer atravessar também, portanto atravessamos os dois. Agora, se eu for ao banco pedir 80% ou 90% e eu não estou disposto a dar nada, entre aspas, dou 10%, é mais difícil, não é preciso ter histórico nenhum. Histórico ainda por cima. Exatamente. Eu financio a empresa, para não há um capital social logo de 50 mil, ou de 60, ou de 70, ou de 100, ou o que for, eu meter todo o dinheiro na empresa. Não é? E depois posso ir ao banco com a empresa e a probabilidade de ser aprovada é maior. E isto, se chegarmos à conclusão que a empresa é o veículo ideal para o seu caso. Pode não ser. Mas já são pormenores, não é? Já são pormenores, vamos afinar. Ok, se for, você em vez de pedir o dinheiro todo, faz aqui, vende aqui, depois daqui financia para ali e depois isso pode permitir que a empresa arranque e ganhar aquela embalagem. Não é aquele embalo que é preciso de início. Porque depois, se a coisa começar a correr bem, o banco não vai largar. O banco quer é malta que cumpre e que pague e coisa e não vai largar. E se a coisa começar a ver que a coisa rola, está tudo bem. Isso, ok, lá está. Mas é preciso um caminho, é preciso uma análise ao porquê da pessoa querer investir e fazer flips e não sei o quê, para perceber, ok, então a empresa é a melhor opção. Agora, vamos ver, a pessoa também tem imóveis. Até pode ir refinanciar um imóvel a nível pessoal, depois injetar o capital na empresa. Em vez de mandar para a empresa tentar refinanciar na empresa, que o banco vai olhar de lado à mesma, mesmo que a empresa já tenha o ativo, a ver, ok, daqui até 40% de LTV, 30% no máximo. E depois vamos a outra camada, pronto, já agora para rematar esse assunto, que é, então se eu puser o dinheiro em capital social, o capital social deve ser uma coisa assim, ou seja, meto o dinheiro em capital social ou faço um empréstimo, como é que eu faço? Explique-me como é que eu faço, como é que é feito, porque eu ouvi dizer umas coisas e tal. É assim, e eu coloco a questão desta maneira, há 3 formas de nós financiarmos uma empresa. Vamos começar por extremos. Uma é capital social, você coloca o dinheiro na empresa e no fundo é como se desse o dinheiro à empresa. Então esse dinheiro era meu, mas deixa de ser. Então, mas eu não posso pagar nada com esse dinheiro. Não pode pagar na empresa. A empresa, esse dinheiro é entregue à empresa. A empresa é uma entidade jurídica diferente de si próprio, que é sua, está tudo bem, mas o dinheiro passa lá para dentro. Portanto, passando lá para dentro, tem que agarrar nesse dinheiro e investir ou gastar, como quiser. Ou seja, custos correntes é gastar, se for adquirir um ativo é investir. Isso também é uma coisa engraçada, que é distinguir ativo de custo. Pronto. É tal coisa da literacia que as pessoas muitas vezes não sabem distinguir. Mas portanto, colocas o dinheiro na empresa, a empresa a seguir compra um imóvel, compra outra coisa qualquer, não interessa. Então, mas como é que eu posso rever esse dinheiro? Capital próprio, capital social? Isso já foi. É possível, quer dizer, não é impossível de reaver, mas é muito mais difícil, porque supostamente esse dinheiro é metido na empresa e é da empresa. Existe o outro extremo, que é suprimento, que é um empréstimo que o sócio faz à empresa. Nesse caso, o que acontece é que o dinheiro
que era seu é metido na empresa a título de empréstimo. Ou seja, no fundo, é como se você próprio fosse um banco da empresa. Portanto, financia a empresa. Pode cobrar juros ou não? Mas assim, porra, eu vou cobrar juros. Depois desconta no IRC, está bem, mas depois também tem que declarar no IRS. Então assim já não quero. Portanto, é um bocado esta coisa. É preciso depois ver se vale a pena ou não cobrar juros, se vale, porque tem que pagar IRS sobre os juros. Portanto, e depois no meio existe uma coisa que é a que se chama as prestações suplementares, que é um instrumento de capital próprio, ou seja, que está, sem entrar aqui em muitas tecnicidades, mas aparece no balanço arrumadinho ao lado do capital social, mas não é capital social. Ou seja, no limite permite recuperar o dinheiro de forma mais fácil, mas ainda assim reforça, em termos de balanço, aparece de certa forma no capitais próprios da empresa e portanto é aqui um se quiseres é assim, tens o preto e tens o branco e aquilo é o cinza, está ali a meio caminho entre uma coisa e outra. Assim, grosso modo é isto. E às vezes é um instrumento interessante para fazer esse tipo ou até de combinar com uma parte de suplemento da parte da coisa, embora do ponto de vista do banco da análise de risco do banco, muitas vezes o banco encara o suprimento como capital, ou seja, transforma numa análise de risco, transforma. Olha, se olhares para o balanço do ponto de vista prático, vês que a dívida do sócio está lá no passivo e é uma dívida, mas o banco da análise de risco que faz, se esta dívida é do sócio, no fundo assume que isto é capitais próprios. Isso acontece muito para o X do banco, mas do ponto de vista formal do balanço, se não está nos capitais, é dívida. Exato. Que é o que financia depois os ativos e tudo o que a empresa compra. Mas para dizer o quê? Que esta questão também me é colocada, isto por causa das questões, também me é colocada, quando chegamos já a este nível de detalhe, né, da empresa, então como é que eu financio a empresa? Então, mas meto no capital social, e a pessoa assim fica a perceber, olha, se meter no capital social acontece isto, se meter nos suplementos acontece isto, e se tem aqui um instrumento que é intermédio entre este e aquele, isso é porra, cá vou fazer isso, pronto, isso é. Já percebeu o que é que acontece em cada um deles? O dinheiro, em qualquer um deles, o dinheiro entra na empresa, só que entra de formas diferentes. Com formas de retirar. Com formas de retirar diferentes. Outra questão que me colocam nesta, eu não sei todo o tempo que está, ou se coisa. Já vamos no dobro, mas. No dobro? Aqui para a reta final. Tenho que me ir embora, meio 45, então tenho que me ir embora. Então vamos terminar. Vamos aqui, última questãozinha. Última questão que é só esta, que é dizer assim, até se eu retirar o dinheiro, esse dinheiro que eu meti na empresa, se eu retirar, eu pago impostos ou não? E eu, depende, e eu digo assim, não, quer dizer, em qualquer uma destas situações que estamos a falar, tem níveis diferentes, mas em qualquer uma delas, retirar o dinheiro, até o montante que se lá colocou, não paga nada. Se ultrapassar esse montante, já é outra coisa, porque aí já é considerado lucro. Ou seja, já é considerado distribuição, já estamos a falar de dividendos, já estamos a falar de uma coisa diferente. Mas, até aquele montante que emprestou ou que colocou lá, não tem que pagar impostos. Vai ter que isto no calo. Sim. Só nunca mais acaba. Depois há a questão do imposto de selo, né? Se aquilo fica lá mais um ano. Sim, mas isso já são por nós muito técnicos. Depois, quando vão falar com o contabilista ou o fiscalista, vão dizer, mas cuidado, se isto ficar lá menos de um ano, só é 0,6%, se for mais de um ano. Há essas questões também. Já é para as sessões 1 para 1, não é propriamente aqui. Isso já são questões mais... Não se aplica a toda a gente, e quem faz essa pergunta já tem um nível de conhecimento. Já decidiu que é por ali? Já, de certa forma já tem, já tem a coisa mais delineada. Pô, nem é um fator de... Acaba por nem ser um fator de... Não é por aí. Alright. Olha, Marco. Podia ser Fábio, mas... Podia ser Fábio. Não sabes o que é que os teus pais na altura discutiram. Mas também não sei. Não, Marco, olha, obrigado. Porque já tinham decidido, pá. Não tive decisão nenhuma nessa questão do nome. Isso não. Como nenhum de nós tem. É verdade. Mas agora já se pode mudar essas coisas. São modernices. Marco, obrigado pela tua disponibilidade, obrigado pelo que partilhaste, e vou deixar os teus links, não sei se tens link de Instagram ou não, mas pelo menos o site. Depois a gente troca isso. O site eu vou poupar, também tem lá um monte de recursos, vídeos, o canal YouTube também já acompanho há vários anos, e o livro vale literalmente ouro. Eu agradeço. Que a mim já me poupou alguns milhares de impostos. Ainda bem. É esse o propósito dele. Exato. É isso. Meio de 200 gramas de papel que fazem mesmo a diferença. É verdade. Está bem? Olha, obrigado novamente. Obrigado eu pelo convite e um abraço. Até à próxima.